Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta noite tão especial, tão alegre, porque está entrando no ar o podcast Na Real. Na Real, isso aí. Deus tem nos abençoado, nos ajudado de uma maneira muito especial, principalmente, lógico, através dos nossos queridos convidados, que através das manifestações de Deus na vida desses nossos convidados, tem trazido alegria, emoção, coração ardendo de paixão pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande alvo desse podcast é glorificar o nome do Senhor. Amém. E por isso que nós sempre estamos sempre ouvindo bons testemunhos, manifestações de Deus, enfim. E hoje não vai ser diferente. Com certeza. Comigo na mesa, querido filho, Nada de novo aqui dessa parte. Estamos juntos. Lucas Iac. E do outro lado da mesa, querido, um jovem, com certeza, empreendedor, bem-sucedido na vida. Com certeza. Porque Deus tem sido com ele. Amém? Amém. E nós, quando ouvimos falar de pessoas que o Senhor abençoa de uma maneira especial, a gente sempre convida para estar aqui conosco. É o caso do Daniel Reich. Daniel Reich, 40 anos. Rapaz, essa é a primeira pergunta, né? Reich ou Reich? Você que manda. Mas se você perguntar para mim qual o jeito certo, dizem que é Reich. Beleza. É alemão? É alemão. Alemão. Nem só tem que, cara, né? Só que não tem aquele CH mudo, tem o E no final, Reich. Entendi. Se escreve Reich, mas se lê Reich. Se lê Reich, muito bem. Daniel Então aí, Reich. Daniel Reich, 40 anos, Ó. administrador de empresa, mentor de pequenas e médias empresas, mais de 100 mil seguidores no Instagram. Olha aí, que maravilha. Casado há 9 anos com a Fabiana Reich. Amém? Geraram duas filhas, a Sofia, a Sara, de 2 anos, e a Sofia, de 1 ano. É isso mesmo? Exatamente, as duas preciosidades da nossa vida. O Reich é filho de pastores, pessoas preciosas que nós já tivemos o prazer de conhecer aqui na nossa igreja Maranata. Amém? Trata-se do papai Eugênio Reich e a mamãe Lúcia Reich. Esse Reich vem do seu pai. Vem do meu pai. A minha mãe chama Lúcia Gomes e herdou o nome do meu pai. E o meu pai pastoreou, inclusive, a Maranata, né? Muitos anos atrás, Isso. Quando foi a abertura lá da Maranata, era na 28 de setembro, Isso. Aí depois teve a abertura da Maranata em Caxias. Então, quando eu ando na Maranata, os velhinhos todos vêm e falam: eu te peguei no colo, meu filho. Aí eu falo: tá, não lembro não, mas tudo bem, pela fé eu acredito. Mas isso foi lá nos idos... Antes dos Final anos dos anos 80. Final dos anos 80. Eu nasci em 83. Você é de 83, eu cheguei em 90 e ele já não estava conosco. Mas ouvi falar de um homem sério que é, um homem cheio do Espírito Santo, que não tem, né, um domínio dentro da palavra de Deus e um belíssimo pregador. Não tive oportunidade de conviver com ele, mas ouço coisas boas a respeito dos seus pais. Naquela época eu ouvia muito dizer do famoso ar livre da Cinelândia. Isso. É E famoso. o pessoal ia para a Cinelândia com um violãozinho, a caixa de som, e aí tinha louvor, pregação, testemunho, oração, Fogo descia. e dali o pessoal ia para a ABI. Pra ABI, Isso. exatamente. Então, assim, apesar de não ter vivido a ABI já na minha juventude, desde criança Você eu chegou a ouço. frequentar a ABI? Eu fui na ABI, Várias mas vezes. assim, muito pequenininho. É. Então, assim, a minha memória é muito vaga em relação a isso, mas ar livre na Celândia, seguido, né, do pessoal indo para a ABI, Essa é a subindo ali história- as escadas, de E a história elevador. lendária da Maranata. É. Essas são as histórias. Isso você tem na sua mente. Sim, tem. Interessante como essas coisas marcam a gente, né? Muito. Pra você ter ideia, eu me lembro em pé, em uma praça, em cima de um banco de praça, ajudando minha mãe com folheto. Ela com folheto e eu com folheto na mão. Então a pessoa passava e eu entregava o folheto. Mas eu me lembro pequenininho, eu era um moleque, eu devia ter uns 5 anos, quem sabe. Caramba, Eu lembro disso também. Na verdade, eu lembro, na minha infância, que todo culto saíamos para distribuir folheto. Era como se fosse assim, o pré-culto é distribuição de folheto, porque esquenta. a gente já distribuía folheto e dizia, olha, daqui culto daqui a 30 pouco. minutos, naquele endereço ali, vem. E Deus vai te abençoar. era um marketing daquela época, né? Mas você sabe que não se faz Evangelismo. mais isso. São raras as igrejas, raras as pessoas que ainda
cultivam esse tipo de procedimento, que é tão legal, tão Propagar bacana. o evangelho, né? Não é? De forma simples, né? E tem muito testemunho de gente que se converteu ou voltou pro folhetim. Senhor por causa de um folheto. Folhetim. Ou seja, o marketing dá certo. Como dá? Com certeza. Pô, conta então como é que foi crescer nessa família com pastores e tal. Você é da onde? Você nasceu? Eu moro na Zona Norte a vida inteira, né? Sempre morei na Tijuca, Maracanã. E a vida inteira eu, fazendo parte de uma família onde meu pai era pastor, para mim, eu sempre estive dentro da igreja, né? No domingo. Sem querer Natural, te interromper, mas você é um dos poucos tijucanos que fala que morou na Zona Norte, porque a maioria das pessoas que moram na Tijuca não diz que não moram na Zona Norte. Pois é. Diz, eu moro na Tijuca. É eu moro na verdade, Tijuca. é verdade. Não se sintam traídos, tijucanos. Mas é porque Tijuca, eu já morei no Maracanã, já morei Mas é isso. na eu Conde sei. Bonfim, José e Gino. Então, dependendo da Zona Norte ali. Mas realmente, Tijuca foi sempre o lugar onde eu morei. E eu sempre frequentei igreja aqui em Vila Isabel, Maracanã e tudo mais. E a minha vida sempre foi escola bíblica dominical, aprendendo as histórias ali de Jonas, Sansão, né? Daniel na Cova dos Leões. Cara, isso só marca total. muito. Total. Às vezes a gente pensa que não, né? Ia para a escola bíblica dominical, tinha o lanche, né? Depois acabava o culto. Momento feliz. E às Suquinho vezes de caju. E às vezes pão com patê. Pô, bonzão, pô. E às vezes eu ia para casa de algum outro membro da igreja e voltava para o culto da noite. Padrão. Então, retiros, tudo isso fez parte da minha adolescência, juventude. E para mim sempre foi muito interessante porque eu via no meu pai uma pessoa séria, mas meu pai nunca deixava eu saber os problemas que ele vivia como pastor. E hoje Te protegia de... Hoje eu vejo, por ter muitos pastores no meu convívio, eu vejo que a vida do pastor, ela não é fácil. É difícil. Então, o meu pai me blindava muito do que acontecia. E você sabe que esse procedimento é um procedimento de inteligência? É. Porque por que eu tenho que passar para os meus filhos algumas dificuldades que eu estou vivendo que não vai ajudá-lo em absolutamente nada? E em alguns casos, vai prejudicá-lo. Talvez cause alguma revolta. Vai né? trazer resistência à igreja, resistência a pessoas. Porque nós que somos pastores, somos queridos por muita gente. Mas tem gente que, por alguma razão, às vezes, né, nem Jesus agradou todo mundo. Por que eu vou querer, vou ter essa pretensão? Não é verdade? Então, existem pessoas que realmente são resistentes, têm dificuldades às vezes criam processos de dificuldade dentro da igreja contra o pastor, enfim, contra os processos. E quando o pastor tem essa sabedoria de guardar a sua família, os seus filhos, acontece o que aconteceu com você. Seu pai continua sendo um pastor, continua pastoreando uma igreja e você é um servo do Senhor Jesus. E o meu irmão hoje é pastor também. Exatamente. E eu sinto que ele me blindou muito, porque o pastor acaba recebendo muitas informações, né? Ele acaba sendo um escudo para muitos e acaba recebendo muita coisa boa Muita e ruim. carga, muitas cargas. Né? E eu nunca tive a percepção de que Ou tanta seja, coisa E acontecia. se tivesse passado para você, será que você teria estrutura? Não. Esse é o maturidade para lidar Você com o não tem problema. estrutura nem maturidade para lidar com as dificuldades que o pastor... Imagina se eu fosse compartilhar com você. Você teria ficado zangado com um monte de pessoas, triste com um monte de gente. E aí, o que o evangelho e você ia ganhar com isso? Nada. Agora, deixa eu contar uma coisa aqui. É para contar coisas que ninguém sabe, que eu nunca falei, né? Manda bala, pô. É agora. Cara, na época que eu era criança, muitos escândalos surgiram em relação a igrejas evangélicas. Sim. Né? E eu sei da integridade do meu pai. Então, no momento em que existia algum tipo de dinâmica no meu colégio e as pessoas tinham que falar as profissões dos seus pais, eu me sentia mal de falar que meu pai era pastor, mesmo sabendo da integridade do meu pai. Cara, eu passei por isso também. E foi muito louco isso, porque... Também seu pai é o quê? Engenheiro. O seu é o quê? Eletricista. O seu é isso. E o seu? Pastor. Exato. E é duro isso. É ruim. Eu passei exatamente a mesma coisa. Senti exatamente a mesma coisa. Infelizmente, em todas as ações humanas, profissões,
existem pessoas que conseguem desenvolver suas tarefas, seus trabalhos com excelência, né, dignos de louvor, e outros que, infelizmente, envergonham a classe, né, trazem vergonha, infelizmente. Mas graças a Deus que não é o seu caso. Verdade, verdade. E aí, eu hoje, com muito mais maturidade, eu consigo separar. Mas você falou da época de criança e tudo mais, como é que foi? Cara, eu lembro disso, sabe? Eu lembro disso. E eu vi o meu pai, cara, meu pai duro igual um coco. Eu falei, pô, se meu pai tivesse um comportamento inadequado, não era pra gente estar com a vida desse jeito que a gente está, né? Mas isso daí me amadureceu muito e eu sou muito grato ao que ele representou na minha vida. Teve um momento na sua trajetória que, com certeza, apesar de você estar dentro de um lar cristão, frequentar a igreja praticamente desde o dia que você nasceu, mas isso não faz de você um crente. Não faz de você um servo do Senhor Jesus, um seguidor de Cristo. Isso faz de você um religioso. Você teve um encontro com Jesus, ô Daniel. Conta pra gente como é que foi isso. Ó, essa frase que o senhor falou é muito interessante, porque teve uma vez que eu estava adiantando um pouco a minha vida, eu estava morando fora do Brasil e eu estava procurando uma igreja, desesperadamente. E eu fui em um culto e eu vi um cidadão dizendo o seguinte: estar dentro da igreja não te faz um crente, um cristão. Assim como estar parado dentro de uma garagem não te torna um carro. Exatamente. Maravilhosa a Deve ter frase. sido na Cara, eu América, né? falei... Maravilhosa Deve ter a sido na frase. América, né? Foi nos Estados Unidos. É um ditado americano. Eu falei, cara, que doideira, tem muito a ver, né? E eu acredito que durante muito tempo, né, eu tive momentos onde eu estive mais próximo do Senhor e momentos que eu tive mais frio, mas um dos momentos que eu percebi que eu precisava mudar a minha vida foi quando eu conheci a Fabiana. Por quê? Eu estava afastado do Senhor na minha juventude, trabalhando muito, e eu conheci uma menina legal. E ela era católica. E eu falei, cara, essa menina é tão legal que ela podia ser crente. Olha a minha cabeça. E eu afastado. E eu falei, cara, eu vou levar essa menina para a igreja. Cara, eu afastado, querendo levá-la para a igreja. Por quê? Porque eu via na Fabiana uma possível futura esposa. Sim. E aí ela falou assim: você não vai para a igreja, por que você quer me levar para a igreja? Eu falei, não, mas é porque é bom pra gente. Eu falei, é bom pra gente, vai ser bom pra gente. Aí ela, eu não vou para a igreja, porque eu tenho a minha religião, eu sou católica. Isso aqui no Brasil ou fora? Aqui. É aqui, hein? Aqui. Eu comecei a conhecer ela mais ou menos em Cortejá-la. 2012 ali. Conheci ela num trabalho. Eu falei, então vamos fazer o seguinte: você não vai para a igreja, mas já que a gente tem discussões teológicas, vamos para a EBD. Ela, EBD é o quê? Eu falei, Escola Bíblica Dominical, que tem lá na igreja que eu frequento. Bíblico, pronto. Você vai para a EBD junto comigo, a gente vai ouvir o que o professor está falando, a gente tira as nossas próprias conclusões, porque a gente começou a debater. Você foi inteligente, cara. E aí, cara, olha, por Deus, cheguei aqui na Conde Bonfim 229, ela veio comigo, ela católica e eu desviado que eu tava. Quando a gente entrou, tinha um cartaz com todos os nomes das escolas, das classes. Classes. Isso. E aí ela olhou pra mim e falou assim, em qual a gente vai? Eu falei, não sei, vamos escolher uma. Aí ela olhou e falou assim, vamos nessa aqui, ó. Eu falei, mas por que você escolheu tão depressa? Ela, verdades básicas. Boa. Eu falei, mas por quê? Ela, porque não vão falar nenhuma mentira e porque não é nada muito avançado. É básico. Ela teve um raciocínio lógico ali, pô. Cara, Caiu entramos na na classe sala. certa. Quem estava dando a aula? Pastora Claudete. Ih, Sentamos e a pastora Claudete começou a falar sobre relação entre homem e mulher, o que é lícito, o que não é lícito, o que é certo antes do casamento, o que é errado. E começou a falar da importância da figura de algumas mulheres na Bíblia e começou a falar de Maria. Como que Maria foi uma mulher especial e tudo mais. que legal. E a Fabiana, por ser católica, quando ouviu isso, desmoronou na classe de EBD. Caramba. E na hora que a classe encerrou, a Fabiana ficou parada, eu também. E a pastora Claudete ficou assim na sala. O que tá rolando ali, né? E nós três conversamos sobre a importância do evangelho e tudo mais. E naquele dia ali, eu acredito que foi a primeira forma de Deus
atuar através da vida da pastora Claudete, que foi usada pelo Espírito Santo para começar a quebrar algum tipo de resistência que tinha no coração da Fabiana. Então, eu posso dizer... Que coisa, né? Ela foi trabalhar logo uma questão de Maria, que é muito legal, uma mulher maravilhosa dentro do texto bíblico. Exato. Não é verdade? Uma das principais personagens da Bíblia. Né? Exatamente. E que dentro do meio católico também ela é, de uma certa forma. No catolicismo ela é, talvez, junto com Cristo. A mediadora, vamos dizer assim, entre Deus e o homem. E ninguém melhor para falar sobre essa matéria do que a pastora Claudete. É uma das melhores classes da EBD aqui na Tijuca, é verdade básica. Lógico, os outros professores são muito bons. Lógico. Mas sem desmerecer ninguém. Sem desmerecer ninguém, a pastora Claudete é 10 nessa Pra matéria. gente foi um marco. Foi o princípio de tudo. Ali, naquele dia, naquele domingo, naquela EBD, foi o ponto de partida para uma série de coisas que aconteceram. E às vezes a gente tenta, na nossa força, com os nossos argumentos. Eu tentei, às vezes, discutir, debater, só que não é na força, nem por violência. É pelo Espírito Então, Santo. quando houve a oportunidade, e a Fabiana falou, me conta mais, a pastora Claudete veio conversando, e ela falou assim, caramba, que legal, vou começar a frequentar essa igreja aos poucos. E tu que estava frio. E eu que estava frio, eu falei, esquentar. eu preciso voltar para os eixos. Eu queria um relacionamento correto, eu queria trazê-la para... Apesar de certa forma, desviado, os seus princípios e valores estavam tudo lá. Você sabia que tinha um caminho que tinha que ser seguido. Foi plantado. Exatamente. A semente estava lá, plantada. Estava plantado. Eu estava sufocando a semente, a verdade é essa. Foi louco isso. E aí? Calma, vamos voltar um pouco. Porque a gente já tá na metade da vida dele, pô. Já estamos muito perto de hoje. Vamos voltar um pouco, vamos voltar, sei lá. Não, a própria pergunta questiona aqui de principais lições que você pôde acumular ao longo dessa jornada com seus pais na igreja, antes desse momento, desse declínio que você teve um momento de ascensão, onde você, com certeza, absorveu princípios de Deus, valores, e ficaram guardados aí. E que, inclusive, te ajudaram a fazer escolhas, a tomar decisões, não é verdade? Vamos falar um pouco sobre isso? Então, na minha infância, na minha juventude, eu acredito, não sei, cada um cria os seus filhos de um jeito, né? Eu sou da época em que o cinto cantava. Entendeu? Anos 80, meu. Cinto cantava. E eu acredito que para mim foi muito benéfico isso. Porque eu era uma criança muito agitada. Então, eu precisava, né, ser disciplinado. E hoje eu disciplino as minhas filhas. Né? A gente não quer exagerar, mas é impressionante como é que um serzinho de 1 ano, de 2 anos, fala para mim, não vou. Como é que tu não vai? Não é? Total. Não sei como é que é com... É assim mesmo. É assim mesmo. Como é que você... Tem gente aí que se deixa dominar por uma criança de 2 anos. Conheço um monte. Pois é. De 1 ano. Pois é. E assim, na minha vida, o meu pai, ele me disciplinava menos. Meu pai era a pessoa que vinha com as orientações e tudo mais. A minha mãe era a pessoa que me disciplinava. Que aplicava disciplina. Ela pegava o primeiro cinto do meu pai que estava pela frente e vinha acertar as contas com a gente. As 3 sentadas. Mas era tudo muito, muito claro. Eu tenho 2 irmãos, né? O Davi Reis, que inclusive é pastor, Sim. E a Juliana Reis, e eu sou o mais velho. Então, dentro da nossa casa, as coisas sempre foram muito claras em relação a, cara, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Mas eu imagino que chega uma idade do adolescente, do jovem, que obrigar aquela pessoa a ir à igreja já não faz mais o sentido. não faz tanto sentido. E nesse momento eu acabei afrouxando. Então tinha domingo que eu não ia para a igreja, ia para a praia. Tinha domingo que eu não vou fazer, vou para o Maracanã, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tinha quantos anos aí nesse período? Já tinha mais de 18. Já tinha mais de 18. Você não vai pegar um homem de 18 anos e obrigar a ir para a igreja. Eu imagino que até, sei lá, seus 15, 16... Ainda dá para fazer uma pressão. Mas
E eu acho que os meus pais fizeram essa pressão até um determinado momento. E todas as vezes que eu fazia algo que eu sabia que não era o desejo do Senhor para minha vida, eu sabia que eu estava fora dos eixos. Não estava cumprindo o caminho, Né? que foi plantado lá atrás, né? E graças a Deus eu não tenho um testemunho pesado para contar, onde eu me envolvi com drogas, né, coisas Deus te guardou. pesadas, mas ainda assim, cara, não existe o pecadinho e o pecadão. Se você está Portas fora. abertas não faltaram, né? Exato. Se você está fora do centro da vontade de Deus, certamente você está retardando alguma coisa que Deus tem para a tua vida. Verdade. E eu percebo assim que muitas vezes eu estava prestes a ser usado por Deus e eu cometi alguma bobagem e essa data foi postergada. Então, nesses anos, né, da minha vida, eu noto que o meu irmão, por exemplo, espiritualmente falando, foi muito mais usado pelo Senhor e hoje ele é um pastor já há muitos anos e eu acabei priorizando coisas do mundo. Seja estudo, intercâmbio, passeios e tudo mais. Vida secular. Vida secular, entende? E isso daí rendeu frutos, bons e ruins. Né? Profissionalmente, coisas boas aconteceram, mas é lógico que talvez a vontade inicial de Deus para a minha vida não tenha sido cumprida naquele momento. Eu retardei algum plano de Deus para a minha vida. Né? Perfeito. Mas o fato é que eu enxergo a importância da Fabiana nesse processo. Porque quando eu comecei a cogitar na possibilidade de construir uma família, eu falei, cara, não pode ser do jeito que eu tô. Você Entende? acha que tem alguma fórmula para se criar um filho no Evangelho? Meu pai, ele dizia assim, olha, Daniel, existem 3 formas de você criar o seu filho. Ó, 3 passos para... E a piada dele é muito ruim, eu já vou adiantando para quem tá aqui. Ele falava assim, ó, pelo exemplo e pelo exemplo. E a vida inteira eu ouvi isso do meu pai. Pelo exemplo e pelo exemplo. Porque se você fala coisas, mas você age de maneira diferente, Já a era. tua falha é completamente ignorada. E hoje em dia a gente está vivendo aí a era das fake news, né? Um jeito bonito de dizer falar Mentira. Mentira. da mentira. E a gente percebe isso. Não existe a possibilidade de você seguir alguém que faz coisas diferentes. Semana passada eu estava fazendo... Eu não ia ter tempo de academia, eu botei um vídeo no YouTube de 20 minutos para fazer atividade em casa. E eu e a Fabiana começamos a fazer polichinelo. A minha filha de 1 ano, Começou a fazer do meu junto. lado, começou a fazer assim, ó. Pum, pum. 1 ano. Ela não sabe o que é. Ela não tem ideia do que ela está fazendo. Mas te imita. Mas ela quer ser uma imitadora do papai e da mamãe. Exato. Então, se a palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, voltando para a criancinha, meu amigo, não interessa o que ele está fazendo, só faz. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, alguém tem que me imitar. Exato. E na nossa casa, quem tem a responsabilidade de imitar Jesus é o pai e a mãe, né? Porque os Exatamente. filhos precisam ver essa referência, né? Exato. E imitar os pais. Porque Exatamente. eles vão imitar. Eles vão imitar. Eles vão exatamente. imitar. Eles vão imitar. Não Se importa. tu não estiver imitando Jesus, eles vão imitar você não imitando Jesus. Exato. Essa é a parada. Seja lá o que você estiver fazendo. Ele vai imitar o que seja lá o que você está fazendo. Isso é Exatamente. muito louco. Até uma brincadeira, às vezes uma piada, uma palavra que não precisa ser um palavrão, que até porque nós crentes que seguimos a Jesus não temos hábito de falar palavrão. Estou correto? Exato. Muito bem. Mas até uma palavra mal expressada, às vezes, né, você fala, tem uma criança perto que repete na mesma A hora. forma como você fala com a esposa, você vai ter uma filha, você tem uma filha ou um filho, ele vai ver isso de referência pro bem e pro mal, né? Se você, tipo, na rua, você é o casal Instagram, tá tudo lindo, só fotos bonitas, né? Mas em casa, você é o Twitter, já que eu usei um exemplo de rede social. Na rua tu é o Instagram, né? Mas em casa tu é o Twitter, mano. Meu Twitter é brabo? O Twitter é a Cracolândia da internet. Ele é o, né? Cracolândia? O Twitter é o bagulho é pesado. Mas é isso, é porque o Instagram tipo, é a vida perfeita, né? Mas também não quer dizer que seja verdade, né? O Instagram você faz a foto mais bonita. Você não vai postar uma foto de você esculachado no Instagram, né?
Ninguém puxa uma selfie e fala, ih, fiquei desempregado hoje. Cara, Dificilmente. pois é. Dificilmente, mas quando o cara faz um curso sensacional e pega aquele diploma, ele vai tirar a selfie e vai mostrar o diploma. Não que aquilo seja mentira, é verdade, né? Mas no Instagram a gente preza em mostrar aquilo que a gente tem de melhor, vamos dizer assim, né? Ou então mostra a parte ruim depois que a parte boa já aconteceu, Chegou. né? O antes e depois. Exato. Mas aí o cara trata a esposa mal em casa, a filha vê, ela vai ser essa referência dele, né? Dela. Tipo, pô, se um dia alguém fala mais alto comigo, a referência dela ela vai ser, tipo, eu já vi isso acontecer antes, eu acho que é normal. Se o cara trata a esposa dele como uma princesa o tempo todo, com A filha carinho, com a filha dele educação, vai ter critério na hora de escolher o namorado dela. ela vai querer um namorado Minimamente. igual o pai. Parecido com o pai. Agora, se for ao contrário, se o pai for uma porta, Se o cara for bruto. cavalo, né? O príncipe foi embora, mandou, chegou só o Ausente. cavalo, né? Que tem o pai que vai cometer vários erros, né? Não sabe tratar a esposa, ele faz tudo errado, mas de certa forma ele ainda tá presente. E tem o cara que tá ausente, né? Caraca, eu não sei qual que é o pior. E assim, hoje em dia, dentro do contexto atual do meu trabalho, uma das maiores reclamações dos empresários, né, que é a turma com quem eu mais interajo, é não ter tempo de qualidade para passar com seus filhos, né? Hoje, a gente vai falar sobre isso mais lá para frente, eu trabalho de casa. Uhum. E mesmo trabalhando de casa, eu me sinto um pai ausente às vezes. Porque eu tenho um escritório, eu subo para fazer algumas reuniões. Quando eu desço meio-dia, eu tenho uma interação com as minhas filhas. E aí eu subo para mais reuniões. Quando eu desço, no final da tarde, eu tenho outra interação. E o pai que muitas vezes sai às 7 da manhã e só volta Às 8 7 Às da 8 noite. da noite. Isso aí. Esse não tem nem... Não tem nem a não tem nem interaçãozinha a ali interação. de 1 minuto. Então, assim, todo esse momento, né, de poder, por exemplo, dar banho nos seus filhos, botar para dormir e tudo mais, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade hoje. E o que eu sinto, o pastor vai poder falar isso, né? Você deve olhar para os seus filhos e falar, caramba, como passou rápido. Eu sinto que eu preciso estar em constante atenção para aproveitar cada fase. Uhum. Porque hoje eu olho a minha filha e falo, ela já tem 2 anos. Foi ontem que a Fabiana estava grávida. Exato. A Sofia já tem 1 ano. Então, assim, não reclame de fralda. Por quê? Meu amigo, daqui a pouco elas não terão fraldas, estarão dirigindo para encontrar o namorado. Aí você vai falar... Falando sobre a Fabiana, nós a convidamos para estar aqui. Com certeza. Mas aquela... Ela tá trabalhando. O trabalho dela tem o horário a cumprir, infelizmente não deu Exato. para ela estar conosco aqui. Mas olha, Fabiana, Você tá aqui. seu lugar está aqui esperando por você numa próxima oportunidade. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Se você pudesse resumir sua infância na igreja, com seus pais, com Deus, com que frase você resumiria? Que frase. Uma frase, uma palavra. Eu acho que o verso que fica na minha mente ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Porque se hoje eu estou nos caminhos do Senhor é porque os meus pais não saíram dos caminhos do Senhor. Mesmo em momentos onde eu me desviei, eles continuaram nos caminhos do Senhor. Então, em nenhum momento eu olhei para meus pais e duvidei da fé deles. Em nenhum momento eu pensei, caramba, será que o que eles me ensinaram não vale mais? Ou eles mudaram de ideia? Como eles tratavam você nesse período em que você estava distante? Eles sabiam, percebiam que você estava distante, lógico. Qual era o tratamento deles? Por incrível que pareça, né, eles sempre foram muito cordiais. Eu não sei se eu teria a paciência que eles tiveram comigo, não. Eu acho que eles foram muito pacientes. Eu fiz a pergunta de propósito, porque tem muita gente vivendo uma situação semelhante, com filhos que se distanciaram de Deus, do Evangelho. Verdade. E às vezes falta a habilidade de Deus, traquejo, capacidade do Espírito Santo para tratar com essa questão. E você, em vez de aproximar, afasta os filhos. Os filhos são perdidos de uma vez. Às vezes, infelizmente, por falta dessa habilidade. Por isso que eu fiz essa pergunta. Faz todo sentido. E assim, as nossas ações, elas não precisam vir acompanhadas de palavras de julgamento, palavras duras, né? Tudo que foi plantado, eu acredito que foi plantado dos meus
0 até os 12, 13, 14 anos. Dali para frente a gente tem noção do que a gente está total. fazendo certo e errado. Total. Então, se eu dou amor, se eu dou carinho, e o jovem ou adolescente, a gente não tinha nada previsto falar isso, mas certamente alguém que está nos escutando hoje talvez esteja passando por isso, e acho que vale a pena deixar claro. As suas ações, mesmo em silêncio, podem ser Com ensurdecedoras certeza. para esse adolescente que está fazendo alguma coisa errada e sabe que está fazendo errado. E Está na expectativa, às vezes, de que haja uma ação dos pais e até eles não agem. Para gerar o confronto, né? Tem um filme que eu acho interessante pra caramba, que eu lembrei agora, em cima desse texto aí do ensina seu filho no caminho que deve andar, né? E no futuro, ele, quando ficar velho, ele não vai se desviar e tal, parafraseia geral aqui. Mas o filme que eu lembrei aqui agora é aquele filme Inception, lembra desse filme? A Origem, com o Leonardo DiCaprio, o filme de Christopher Nolan. E aí os caras, a parada do filme é plantar uma ideia na cabeça de um empresário, né? Para que ele venda a empresa dele e tal, não sei o quê. O filme é interessante pra caraca, é muito maneiro. Mas essa questão do filme, né? Que é o cerne do filme, que é uma ideia plantada tão fundo na sua mente, que ela se torna algo que quase que tem vida própria. Né? Aquilo tá tão... Não, e domina... tão profundo, aquela raiz tá tão lá dentro de você... Que acabou, cara. Que domina os processos na vida muda tudo, do personagem. Muda tudo. O filme é fantástico, né? Nesse sentido, é uma ficção científica, logicamente, né? Os caras entram pra dentro da cabeça do outro através de sonho e tal. Muito maneiro. O filme tem um conceito filosófico incrível, né? Mas é isso, cara. Esse texto bíblico é mais ou menos isso, cara. A gente É plantar no coração dos nossos filhos a semente que tem a raiz mais forte de todas, que é os princípios e valores cristãos. Que não existe nada mais poderoso que isso. Correto? mesmo distantes. E aí o cara vai estar lá com seus 30 anos, ele vai bater com a cara no muro, porque vai acontecer, O cara tá separado, desviado do evangelho, mas tá procurando uma esposa com os critérios que ele tem aqui dentro. Exato, cara. Sacou? isso é muito louco. É uma raiz tão forte, que mesmo você estando longe, desviado dessa raiz, de vez em quando ela vibra dentro de você e você, tipo, cara, eu sei que eu tô no lugar errado. Eu não devia estar aqui. É isso. Sacou? Ou estou fazendo uma coisa que não deveria estar fazendo, ou essa amizade não está somando nada, esse relacionamento não está agregando. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô aqui? Eu, pastor, posso estar errado, mas é o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo constantemente. A Bíblia diz que ninguém se aproxima de Deus. Jesus fala isso, se não for através do Espírito Santo. Então é ele constantemente trabalhando nessa semente, plantando e orientando e mostrando. Isso é magnífico. Amém. Né? Graças a Deus por Glória isso. a Deus. Mas vem cá, quando foi que aconteceu? Porque você falou da chegada de vocês, dessa primeira aula com da classe de verdades básicas, mas quando foi que aconteceu mesmo o retorno, oficialmente, a entrega da Fabiana, que se converte a Cristo? Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, nós começamos a frequentar aqui a Maranata e nós trabalhávamos numa empresa de consultoria em gestão. E a gente estava tão interessado em participar de qualquer coisa na igreja que a gente chegou para um casal que eram os líderes da juventude na época e a gente chegou e falou para eles assim, olha, a gente quer ajudar em qualquer coisa. E aí a moça falou assim, vocês fazem o quê? A gente é bom em planejamento, porque a gente trabalha numa consultoria de gestão empresarial. E aí ela abraçou a gente e falou assim, é tudo que eu preciso, porque eu sou péssimo em planejamento. E aqui tem uma reflexão interessante, né, para quem está nos assistindo. Né? Se você acha que a tua habilidade talvez não seja a melhor habilidade, não sei tocar violão, não sei cantar igual o Lucas, cara, só coloca a tua habilidade à disposição. O que você tem. Deus te deu talento. Porque, para mim, trabalhar com planilhas em Excel, com planejamento, é algo muito fácil. Tranquilo. É agradável e rápido, prático. Só que para a pessoa que está ali, às vezes, precisando, ela não sabe que você tem essa habilidade. E aí a gente começou a ajudar. E é interessante porque em todos os domingos existia, né, a ceia. E no momento da ceia, eu já tinha sido batizado muitos anos atrás, mas a Fabiana não.
E aí a gente começou a um olhar para o outro no momento da ceia e eu com vontade de falar, e aí, você não vai se batizar não? Até que um dia a Maranata preparou um batismo e eu tô nem aí para nada. E ela chega para mim e fala, olha, dia tal a gente tem um compromisso. Eu falei, o que compromisso? Ela, eu decidi que eu vou me batizar. Cara, que legal. Aí, cara, Sem pressão sua, sem pressão nenhuma. Aí me derrubou, assim, sabe? É. E naquele dia que ela se batizou, para quem não sabe, a gente tem um pacto de oração aqui na igreja, né? E eu fazia esse pacto para que ela se convertesse. Ela não só se converteu, como se batizou. E eu acho que isso aí foi um divisor de águas, né? Porque nesse processo de conversão dela, eu acho que eu também voltei aos eixos e voltei para o centro da vontade de Deus. E aí, por volta de 2012, 13, e aí em 2015, a gente se casou. E de lá para cá tem sido uma bênção. Muitos desafios, muitos aprendizados, mas tem sido uma bênção. Então eu posso dizer que, assim, eu acredito que no meu casamento eu renasci junto com a Fabiana. Que legal. Nós tomamos uma decisão de caminhar juntos. E em meio ao nosso namoro, que começou no mundo, porque quando nós nos conhecemos, tanto eu e ela não tínhamos nenhuma relação com o Senhor, nós voltamos para o Senhor antes da gente se casar, endireitamos a nossa vida, nos casamos em 2015 e de lá para cá as coisas voltaram aos eixos. Olha que benção. Glória a Deus. Foi muito louco. E muitos pastores aqui da Maranata fizeram parte desse processo, com aconselhamento, direcionamento. Com certeza. Foi muito bacana. Cara, Amém. que legal. Amém. Hoje você está totalmente envolvido com a igreja. Você exerce alguma liderança aqui na igreja hoje? Na verdade, eu sou liderado por uma menina e um menino, a Luísa e o Marlon. Na verdade, não são meninos e meninas, não. Um casal de jovens daqui da igreja. E eu ajudo eles dentro do ministério de adolescentes. E eles são muito legais. Espero que eles estejam aqui um dia para serem entrevistados por vocês, que com certeza. é um casal abençoado. Como é o nome? Diz pra gente. Luísa Veloso e Marlon. Aí, Vamos ó. anotar esse nome. Esses Anota o nome nomes. desse casal aí. Luísa Veloso e Marlon. Vou botar na lista aqui. Que bênção, que bênção. Vocês estão seguindo a Jesus, têm um lar abençoado, feliz. Amém. Mas você, Paralelo a isso, tem a área profissional. a área profissional, justamente onde que eu quero entrar agora. Manda ver. Você é um jovem já de meia idade, 40 anos. Meia idade, Meia pastor, idade. acabou comigo. Acabou com ele, mas não é Que isso? Corta essa parte aí, Como é que é pessoal. meia Não, idade? meia idade acho que é 50. É 50 a meia É. idade? Não, mas 40 mas é tá com verdade. 40 Se a, gente, anos, se a gente vive 80 anos, tá bom. Não é bom. tá? Acho que se... Então 40 anos 40 é tá na metade, não tem jeito. Tentei Ninguém chega salvar. a 100, cara. Tu tá com quantos anos? 34, eu tô chegando. Pô, tu tá novinho ainda. Eu meia idade em relação a 80, porque 100 tu é é complicado, tipo ninguém chega a 100, né? Tá É difícil, meio tá difícil né? chegar em 100, né? Comendo o que a gente come, né? Tá, mas você... Perdão. Mas você é um jovem, de 40 anos de idade, e me parece ser um jovem bem-sucedido. Conta pra gente Pô, como tu é já que trabalhou foi. em um monte de lugar, né, cara? Já. Eu tenho uma lista aqui de Pô, tu me mandou pô, na tua... briefing. No aquele... teu briefingzinho, pô, o que não falta é logo de empresa ali. Cara, como assim? Então, Como é que foi vamos essa lá. trajetória Dá nem tempo de profissional? vida pra trabalhar em tanta empresa, cara. Como é que tu consegue? Cara, então, muito legal isso. Um ponto aqui que vocês perguntaram da criação dos meus pais, uma das coisas que eu queria fazer uma menção honrosa à minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. E a vida inteira ela pagou um cursinho de inglês chamado IBEU. Tô nem ganhando para falar do IBEU aqui, mas Esse vamos lá. Tô ligado. E quando eu entrei na faculdade de administração, na UFRJ, um amigo meu, voltando da UFRJ, num ônibus vermelhinho, cujo número era 433, não sei se você já pegou esse ônibus, ele chegou e falou assim, Daniel, se Jesus não voltar e se ninguém na minha família morrer, eu tô indo fazer um intercâmbio. Aí eu falei, o que é intercâmbio? Aí ele falou, cara, é um período aí de 3, 4 meses que a gente vai para os Estados Unidos para aprender inglês. Eu falei, mas para que aprender inglês? Ele, para Melhorar, né? melhorar o meu currículo, Currículo. cara, para entrar no mercado de trabalho com mais facilidade. Eu falei, eu quero fazer esse negócio aí. Como é que é isso? Aí ele, cara, eu fui numa agência e tudo mais. Eu falei, me dá o endereço da agência. No dia seguinte eu fui lá. Cheguei e falei, eu quero fazer um intercâmbio. Maneiro. Aí o cara falou assim, Pra onde? você quer ir pra onde? Eu falei, não sei. Ele, você tem dinheiro? Eu falei, não tenho. Você tem passaporte? Eu falei, nunca tirei.
Ele falou, cara, então como é que você vai fazer intercâmbio? Eu falei, me diz o que eu preciso fazer. Na época eu tinha R$ 2.300 na Caixa Econômica Federal, de uma bolsa estágio que eu ia juntando. E eu fui fazer um intercâmbio em Miami. Trabalhei numa rede de hotéis luxuosos lá, o Ritz-Carlton. E lá em Miami eu aprendi inglês, aperfeiçoei um pouco o espanhol. Quando eu voltei... fazer toda a documentação? Consegui fazer de setembro a dezembro, juntei e recebi uma pilha de possíveis lugares para trabalhar. Tudo era ski resort, que é a estação de esqui, né? Até que eu virei uma página e eu vi assim, The Ritz-Carlton South Beach. South Beach, pô, praia. Eu falei, beach é praia. Quero esse aqui. Esse é mais... Quero esse aqui. Esse vai ser mais agradável. Beach é praia. Foi assim que eu escolhi o lugar que eu trabalhei, cara. É Carioca, sério. é um carioca, pô. E eu pensei, eu vou trabalhar. Quando eu recebi o job description, né, a descrição do cargo, pool attendant. Aí eu falei, pô, atendente de piscina, eu vou ser um salva-vida. Cara, quando eu cheguei lá no hotel, eu era o organizador dos eventos. Então eu montava e desmontava casamento, conferências, jantares. E aquilo ali me deu uma bagagem muito grande no inglês. Quando eu voltei pro Brasil, eu apliquei para uma empresa. Você fez um cursinho antes. Fiz o cursinho do IBEU. O IBEU ele já fazia, né? Se eu não tivesse feito o IBEU, que minha mãe pagou ali, eu não tinha nem condição de ir. Certo. Você ia Porque ser um... eu ia menos saber que falar- um índio. Você saía saber falar o quê? Yes, no, né? Complicado. E aí cheguei lá, desenrolei, fiquei lá uns 5, 6 meses. E aí, para quem tá me ouvindo aí e tem dificuldade de juntar grana, cara, eu sempre fui um excelente poupador. Eu trabalhava e ganhava $9 por hora, mais ou menos. Segurava Em para 4 meses, 4 meses de trabalho, 5 meses de trabalho, eu fiz cerca de $8 mil. Mas você morava no hotel mesmo ou não? Eu morava num prédio que o hotel alugou, só tinha funcionário. Eu ia todo dia pro hotel trabalhar, voltava, comia dentro do hotel, evitava gastar dinheiro na rua, usava um cartão de ônibus que o hotel me dava. Então, assim, foram 5 meses de poupança. Você juntou quanto? Eu juntei $8 mil, conheci a Disney, fui para Nova York também. maneiro. E voltei com dinheiro e com meu inglês afiado. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu saí botando currículo em tudo quanto é canto. Essa é a parábola dos talentos, né? Explicada na vida real, né? Porque, né? Porque, pô, o cara foi pra lá, tu tinha R$2.500, tu resolveu tudo, era mais ou menos isso. Na época o dólar era 1,70, né? Lógico. Mas- Mas dólar é dólar, ponto. Sim. Né? Pô, foi pra lá com R$2.500, gastou os R$2.500 pra chegar lá, Com provavelmente. certeza. E Ainda fiquei voltou de lá. devendo um pouquinho. Lógico. Paguei na volta. Só que aí tu volta de lá com um inglês já afiado e com grana no bolso ainda, né? Cara, E aí eu botei currículo em um monte de empresas e uma empresa me chamou, uma empresa de consultoria. A verdade é essa, quando você tá querendo um emprego, você não bota currículo em uma empresa. Você bota em 10, Você 20. taca teu currículo pra Você tudo joga. quanto é lugar. Eu joguei em 30 empresas. Exato. E aí me chamar. uma me chamou. E aí essa empresa era uma empresa de consultoria em gestão. E uma das fases do processo seletivo era uma prova em inglês. E aí eu lembro que eu entrei na Mas sala. no teu currículo dizia lá tudo. Meu que você currículo tinha dizia feito. que eu era fluente. E que você tinha... Que eu E uma tinha, experiência sim, internacional. Mas aí eu fui para entrevista presencial. Sim. E aí eu fui suando, né? Lógico. E aí eu entrei na sala, um Tava hotel. com quantos anos? Um hotel ali em 20? Botafogo, isso foi 2007. 2007 eu devia ter uns 22, 23 anos. Pô, E aí a moça perguntou assim: How did you learn English? Como que você aprendeu inglês? E eu comecei a contar a história, comecei a disparar de contar. Quando eu acabei de falar, encerrei a resposta da primeira pergunta. Aí ela falou assim: encerramos aqui. Aí eu falei: e aí, moça? Ela: pra mim é o suficiente. Eu falei: suficiente pra quê? Pra me tirar da prova? Ou... pra dizer que eu tô na rua. Aí ela falou assim: não, pra o que a gente precisa, você tem a fluência necessária. Poxa. Eu lembro que eu saí da sala, peguei um celular Nokia, aquele tijolinho, 3310. liguei pra minha mãe e falei: mãe, Tô empregado. obrigado. Porque todo o dinheiro que você investiu no IBEU Deu... foi pago agora. É. Eu passei de fase. E aí depois eu entrei nessa empresa. E aí, por que tem muitas empresas no meu currículo? Porque a Falcone, que é a empresa onde eu trabalhei, ela presta serviço para várias empresas. Por Então isso. eu trabalhei na Gerdau, na Vale, na Rede Globo, no Itaú. Você passava períodos, né? Eu passava períodos Como nessas é que era empresas. esse trabalho em si? Basicamente, Uma vez que você foi... Essa entrevista foi na
Na Falcone. Foi na Falcone, para eu ser admitido pela Falcone. Falcone. Eu entrei na Falcone. Essa Falcone, qual era O objetivo da Falcone é melhorar a gestão das empresas para aumentar o faturamento, reduzir custos, melhorar os processos e rotinas, fazer com que as equipes funcionem melhor. Então, Organizar. basicamente, essas grandes empresas, Vale, Petrobras, Rede Globo, Itaú, Unibanco, prefeituras, muitas prefeituras, Paraty, Juiz de Fora, Balneário Camboriú, são lugares onde eu trabalhei, elas chamam a Falcone e a Falcone entra para solucionar algum tipo de problema. Pode ser redução de custo, aumento de receita, melhoria de processo entre líderes e liderados. Então eu ia para dentro dessas empresas implementar ferramentas de gestão. E você tinha essa capacitação toda já? Tinha essa capacitação. Nós éramos treinados. É, a né? própria Olha, empresa te treinava. Daniel, você está indo para lá para reduzir os custos e despesas daquela empresa. Então, eu aprendi Caía aquela dentro solução. nesse assunto. Né? E depois eu ia para uma outra empresa aplicar uma outra solução. Então, com o passar do tempo, Tu aprendeu todas as... eu fui aprendendo a ajudar empresas dos mais diversos nichos Pô, que legal. e com as mais diversas ferramentas de gestão. De gestão. Mas eu não aprendi isso em sala de aula, na faculdade, na faculdade de administração. Aprendi Na raça. sentado ali com a cara no computador, através de planilhas. Os caras mais velhos te dando Os as caras dicas. mais velhos me ensinando ali. E foi muito sofrimento. Mas foram 12 anos fazendo isso, né? Foi muito tempo. Foi desde janeiro de 2008 E até aí 2019. E aí você passava, tipo, 3, 4, 5 meses em cada empresa. Sim. Algumas empresas eu fiquei mais tempo. Né? Na Gerdau, nos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano. Gerdau, na Vale, Gerdau é na área de construção. aço, produção de aço, né? Caramba. Então, que a Gerdau Brasil, ela comprou 18 usinas nos Estados Unidos e basicamente contratou a Falcone e falou assim para a Falcone, olha, o que a gente faz aqui no Brasil de bom, vocês vão para os Estados Unidos para ensinar o pessoal dos Estados Unidos. Então, eu fui para os Estados Unidos ensinar a gestão que a Gerdau, que é uma empresa brasileira, tinha aqui, lá. Então, imagina o desafio para um moleque de 24 anos. Porque, chegar assim, pros americanos. uma coisa é você saber falar inglês na Disney. É isso aí. Outra coisa é você sentar numa mesa com um cara que trabalha na siderurgia Com o John, há 30 com o anos. McLean, com... Não, e você tem que Só ter Jesus, uma com o linguagem Jack. técnica. Linguagem técnica. Não é uma Só linguagem Jesus na É causa. linguagem técnica, é difícil pra caramba. E aí, quando você olha o currículo, você vê, poxa, ó, pastor Ari, né? Tantos e tantos anos de pastor. Vai ver quantas noites que ele passou em claro, ou chorou. Ou pensou, meu Deus, será que eu sou apto a fazer isso? Por que eu estou aqui, Senhor? O Senhor me colocou aqui, ou eu que me coloquei nessa furada? Muitas vezes eu liguei e falei, cara, eu quero voltar, cara. Eu quero voltar, é muito perrengue. Trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. É porque literalmente você tá numa função que você precisa dar resultado. Conta um perrengue desse pra Porque gente. senão esse cliente Uma meia dúzia. sai da empresa. Ó, Né? um perrengue de um carioca. Estava eu em Minnesota. Minnesota é uma cidade que fica no centro dos Estados Unidos, quase chegando no Canadá. E o pessoal falou, olha, hoje é melhor vocês irem embora mais cedo, porque vai ter uma nevasca. Eu falei, meu amigo, eu sou carioca, rapaz. Milícia, tiroteio. Tu não tá ligado. Arrastão. Eu tô preocupado com nevasca. Tijuca. Pô, eu moro na Tijuca. Cara, eu saí da sala de reunião 5 da tarde, era neve. Assim, ó, meu carro atolado. Caraca, meio Mad Neve. Não consegui sair de lá. Por quê? Porque é o desconhecimento. Nunca tinha visto neve na vida, né? E assim, já houve casos onde eu tive que fazer uma entrevista, né? Entrevistar alguém da empresa em inglês. A pessoa falava tantas coisas difíceis e termos técnicos que eu chegava no final da reunião e falava, cara, só para garantir que a gente combinou aqui certo o que vai acontecer, me manda um e-mail formalizando o que a gente conversou. Lógico. Para eu conseguir ler. Exato, tem a conferir tudo depois. Porque, cara, e quando tinha reuniões assim, você já viu aquela aranha que você digita assim e sai a voz aqui no Viva Voz? Você tá falando com a pessoa, mas você não tá vendo ela. E quando tinha reunião naquilo ali? Era jejum e oração, meu amigo. Senhor, traduz, porque é língua estranha para mim. Não entendi. Perrengue, cara, perrengue. Imagino. Mas é aquele negócio, o aperto que você vive hoje tá te forjando para lá na frente você, Isso aí. você Tá te conseguir ajudar outras Caixa. pessoas.
Te dando têmpera, né? Pelo Te amor de dando- Deus. Como diz, né? Você não faz um piloto de avião experiente a não ser com horas de voo. É. Se você olha dois médicos, um tem 25 anos e outro tem 70, quem você escolhe para operar o seu coração? Pô. Eu não penso duas vezes, eu quero velhinho. Muita hora de voo, meu amigo. É. Então, esse período, né, de trabalho fora do Brasil, com cultura diferente, com pressão por resultado, fez com que eu hoje me sentisse até um pouco mais velho do que 40 anos. entendeu? Pode crer. Mas dentro dos Estados Unidos você foi na Gerdau. E Na teve Gerdau e na Kraft Heinz, que é aquela empresa conhecida por fazer o cream cheese Philadelphia, o ketchup, a mostarda. Sim, sim. E eu trabalhei também no Canadá, na Vale, no Canadá, em minas subterrâneas de níquel e cobre. Mas são Caramba. necessidades diferentes. Cidade diferente, completamente diferente. Necessidades diferentes. Também. Necessidade diferente também. Você ia lá para solucionar outro tipo de problema. Outros tipos de problemas. Ajudar uma equipe a trabalhar melhor. Na Kraft Heinz, a gente desenhou os processos deles da plantação de tomate na fazenda Até o esborrifado até a chegada do sachê de ketchup no mercado. Até ele cair no cachorro É quente. uma empresa americana. A empresa americana. E a gente às vezes fica pensando, né, que o fato de ser americano, que eles sabem tudo, e vocês estão dando consultoria para eles. Verdade. Isso é muito... Brasileiro dando consultoria para eles, né? E a gente se sentia assim, Tinha que pastor. ter a vinheta porque- agora. Brasil. Brasil. A gente se sentia assim, porque eu lembro, teve uma cena muito emblemática. Quando a gente entra numa usina siderúrgica, basicamente você derrete sucata para transformar em barra de aço. E aquela sucata foi um carro. Então o carro entra numa máquina, ele é triturado, vira pedaços de sucata, essa sucata entra num vagão, esse vagão é despejado dentro de um forno, Aí com derrete. muito calor e tratamentos químicos, aquela sucata é purificada e vira barra de aço. E eu lembro que dentro da usina, de capacete, óculos, de uma roupa apropriada, eu estava conversando com um senhor e ele falou assim: você é um dos brasileiros que está aqui fazendo a consultoria? Eu falei: sim, eu sou o Daniel. Ele: quantos anos você tem? Aí eu acho que eu falei: eu tenho 25. Aí ele falou assim: esse setor aqui é meu há 28 anos. Caraca. Levantou um muro Em na tua frente. outras palavras, né? Quando você nasceu, meu filho, eu já estava aqui. Gerindo isso aqui. E nessa hora, você tem que ter muito jogo de cintura. Porque eu vou falar o quê pra É ele? enrascado isso aí. É uma armadilha Então, feroz. Tudo que ele falar é verdade, né? Tudo que ele falar é verdade. Exato. Só que com toda a experiência dele, se ele entender a importância de analisar os números e entender que né, a tecnologia e as ferramentas de gestão podem ajudá-lo, talvez o trabalho dele possa ser feito de maneira ainda melhor. Uhum. E aí é que é o grande desafio de um Do trabalho gestor, como né? esse, porque geralmente eu vou para a empresa e fico 3, 4, 5, 6 meses lá e eu tenho que dar resultado naquele período. É. É louco o negócio. Caraca. E da Rede Globo? Você trabalhou também na Rede Globo. Você foi dar consultoria para eles. Pois é. Lá foi um projeto de redução de custos e despesas bem legal. E basicamente, se você tem uma empresa. Foi no você Brasil, que falou pra demitir o Galvão Bueno. né? Que isso. Nessa época. Nessa época ele tava lá firme e forte. Vai reduzindo custo. Reduzir custo. Caraca. Cortaram a galera. Tô zoando. Mas pensa comigo o seguinte: se você tem cliente, se você tem fornecedor, você pode e você deve fazer o máximo com o menor custo possível. Exato. Então a Globo ela gasta milhões de reais com cidade cenográfica, É, muita. Cara. com atores, atrizes, né? Equipamento. Custos administrativos, câmeras. Caramba! Então, você usar os seus recursos de uma forma mais inteligente faz com que no final do dia você tenha mais lucro líquido. Que no Lógico. final do dia, se uma empresa não dá lucro, Já era. Cara, É o que manda isso. não dá. Então, a gente foi lá e é interessante, porque esse tipo de trabalho me permitiu, por exemplo, estar na mesa aqui e um funcionário da Globo chegar: Daniel, você tem curiosidade de ver como é que é uma novela sendo gravada? Chega E eu aí. assim, o que eu faço? Ele: vamos aqui comigo, aqui embaixo é o estúdio do Caldeirão do Hulk. E eu saía da minha mesa e via o Caldeirão do Hulk sendo gravado, ou então o Altas Horas, uma cena de uma novela. Então foram coisas... Eu pude, Backstage, né? eu pude ver coisas nos bastidores da Globo, mas também fui para 2, 3 quilômetros abaixo do solo, trabalhando numa mina de cobre e níquel da Vale, no Canadá. Então, assim, foram coisas diferentes que eu vivi
legais, desafiadoras. Algumas deram muito medo, mas hoje, se eu estou onde eu estou, foi por causa disso. Você alcançou os objetivos estabelecidos em cada uma dessas empresas? Porque pode, às vezes, acontecer de não serem alcançados. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Sabe por quê, pastor? Eu acho que aqui vai um recado para todo mundo. Para você fazer uma empresa dar resultado, a primeira pessoa que precisa ser mudada é a liderança. E isso vale para qualquer tipo de instituição. Se você, como líder da empresa, não der o exemplo e não executar aquilo que se espera de você, a sua equipe não vai atrás de você. Os teus funcionários vão te olhar e vão falar: você está falando uma coisa, mas você faz outra. Então, não adianta você ter um plano de trabalho magnífico se a liderança não comprar aquilo que foi combinado. É o que os nossos avós já diziam lá atrás: o combinado não sai caro. E se você combina uma coisa com a tua equipe e faz outra, você vai virar motivo de chacota. Em algumas empresas por onde eu passei, o combinado era mas a liderança não abraçava a causa. Então, os resultados foram abaixo do esperado. Mas nós tivemos resultados assim impressionantes, que são motivo de muito orgulho, mas se a liderança não chegar junto, não adianta. É fato. Existem 3 fatores críticos para que uma empresa dê certo. E eu vou destacar isso com muita clareza. Toda empresa, para dar certo, tem que ter 3 fatores críticos. O primeiro, conhecimento técnico. Se você tem uma pizzaria, a sua pizza tem que ser boa. Ela tem que ser saborosa, ela tem que ser gostosa. Segundo, conhecimento gerencial. Você tem que saber, por exemplo, fazer marketing, precificar corretamente a sua pizza. Se a sua pizza é boa, mas você vende ela no preço errado, já era, você vai quebrar, meu amigo. Você tem que saber fazer uma boa precificação, uma boa gestão financeira. Você tem que comprar os ingredientes certos, usar nas quantidades certas, evitar desperdício. Então, conhecimento técnico, conhecimento gerencial e o terceiro, liderança. Por quê? Porque liderar é bater metas com um time consistentemente e da forma certa, de forma ética, como já diria o professor Vicente Falcone. Se esses 3 fatores aqui funcionarem da forma certa numa empresa, não tem como a empresa não ser bem-sucedida. É matemático o negócio. Não tem jeito. É louco isso, né? Dessas empresas todas que você ajudou, dando dicas, orientações, existe alguma delas que você viu que a coisa estava despencando e você não conseguiu virar o jogo? Algumas sim. Eu não vou citar cidade e estado, mas aqui vale assim uma reflexão muito pesada. Eu trabalhei em muitas prefeituras. E diferente jogo é diferente, né? de uma empresa privada, que o objetivo é dar lucro, no setor público, você preza pelo equilíbrio fiscal. Se entram 10 milhões na prefeitura, a prefeitura deve gastar os 10 milhões de maneira inteligente. Lógico. Distribuindo ali na Secretaria de Educação, Saúde, Infraestrutura Urbana, etc. e tal. E uma coisa que eu vi assim, que me deixou muito triste em vários lugares onde eu passei é o mau uso do dinheiro público. Atendendo a outros interesses. O mau uso do dinheiro público. Por quê? Porque se você não tem uma gestão assertiva, você tem um recurso e você usa da forma como você quiser. Existem formas de você burlar o sistema. E a população lá na ponta, ela sofre com isso. Eu vou dar um exemplo, tá? Concreto de algo que eu vi, ninguém me contou. Certa vez, eu fiz um projeto num hospital. Certo. E esse hospital tinha uma zona vermelha, e essa zona vermelha precisava de 4 plantonistas a cada plantão. 4 pessoas. Trabalhando. Simultaneamente. Os profissionais da Secretaria de Saúde, por sua vez, estavam insatisfeitos com o seu salário. Então, o que eles faziam? Vamos combinar aqui, entre nós, do horário X ao horário Y, você fica. Do horário X ao horário Y, você fica. Do horário X ao horário Y, você fica. E do horário X ao horário Y, você fica. Então, eles se revezavam para ter pelo menos um plantonista, mas os 4 juntos nunca estavam presentes.
Quem perde com isso? A população. Se chegam 2 pessoas acidentadas de moto e eu só tenho um plantonista, talvez a pessoa que está ali na hora vai ter que decidir quem vai ficar vivo e quem vai morrer. Caramba. E esse é o problema. E isso é muito duro, porque a gente viu essa fragilidade, especialmente no setor público, por causa do mau uso do dinheiro público. E isso é muito triste, porque o Brasil tem um potencial gigantesco. Até quando a gente vê outros países. Agora, vou fazer uma pergunta aqui para você. Por favor. Isso é mau caratismo ou é falta de gestão? Eu acho que os É dois, os pastor. dois, né? Porque Os dois. É um eu não combo. acredito que seja só ignorância de gestão. Não. Não é não, pô. Porque tecnicamente o setor público talvez não, tem o dinheiro para investir em gente com capacidade. Quer que eu conte outra? Vou Vamos, contar manda outra ver. sem Sim. citar a cidade. Nós fizemos uma auditoria na folha de pagamentos de funcionários de uma prefeitura. Qual era o nosso objetivo? Mapear inconsistências. Exemplo, Ari morreu e era funcionário da prefeitura. Se ele morreu, ele não deveria mais receber o salário dele. Lógico. Mas se você continua com o nome do Ari na base de dados da prefeitura, eu continuo pagando e a família do Ari está ali sacando dinheiro. Aham. Se eu tiro o nome do Ari dali, esse recurso que serve para pagar o Ari pode ser usado para outra coisa. Sim. Quando nós começamos a fazer essa auditoria, os políticos da oposição nos acusaram de querer reduzir o salário dos servidores públicos. E nós começamos a ser atacados. Criaram uma narrativa, né? Uma A narrativa famosa diferente. narrativa. Entende? Outra coisa que eu fiz em outra prefeitura, nós precisamos reduzir custos e despesas. E a gente fez uma análise da demanda contratada de cada prédio de energia elétrica. Se você contratou 1.000 kWh e consumiu 700, esses 300 aqui você perdeu, meu amigo. Você não usou bem. Agora, se você contrata 1.000 e gasta 1.500, você paga quase que uma bandeira 2, uma tarifa dinâmica, tipo do Uber. Sim. O que a gente fez? A gente não mandou ninguém apagar a luz. A gente não tirou aparelho de ar-condicionado. A gente só ajustou a demanda contratada para ela parecer Ficar mais próxima. com a média do que os prédios consumiam. E a gente conseguiu economizar R$500 mil em 18 edifícios de uma das cidades onde a gente trabalhou. Isso tem a ver com gestão. Uhum. Ninguém nem fez nenhuma análise. Fomos nós que fizemos. Ninguém teve que desligar a luz, usar menos o ar-condicionado. Mas a gestão, basicamente, ela serve para resolver problemas. E a gestão, ela mostra para você as opções, as alternativas. Se você quiser comer um hambúrguer, uma batata frita e um refrigerante, você pode ir em muitos lugares. Sim, muitas opções. E você tem desde lanche que você vai pagar R$10 até lanche que você vai pagar 60, 70, 80 reais. R$100, dependendo. A gestão serve para que você compare, para que você olhe para fora. A gestão serve para você botar na balança e tomar a sua decisão. Sim. Então, quanto melhor a gestão de uma empresa, mais decisões inteligentes você toma. Simples assim. Mas esse trabalho, cara, tu tá falando umas coisas que, tipo, porque você tá lá, tipo, como um... Você é meio que um estranho no ninho, muitas vezes, né? Exatamente. Porque tu tá indo pra essas empresas e tal, eu acho que esse processo que você viveu, e que durou quantos anos? 12 anos. 12 anos. Foi um baita de um processo desgastante pra caraca. Ao mesmo tempo que você também enfrentou, antes de eu entrar no que eu ia falar agora, teve também alguma empresa que você deu vontade de não sair de lá porque as coisas estavam indo muito bem e tu pensou, cara, Sim, eu não quero... Isso não, Tá na ligado? Dá uma verdade, mó pena de ir embora. na verdade, é comum. Tem que ser convidado, né? Porque ele não é funcionário da empresa. Pastor profetizou. É justamente isso. Quando você faz um bom trabalho numa empresa, você recebe muita cantada. Total. Cara, você não quer ficar aqui com a gente, não? Você não gostaria... Cara, eu nunca contei o que eu vou contar aqui hoje. Pelo menos não num ambiente bacana como esse. Mas eu vou contar. O ano, eu não lembro exatamente qual foi. Mas eu participei... Olha que doideira. Eu participei de um projeto numa prefeitura e nós fizemos um bom trabalho, montando o plano de governo de um prefeito que tinha sido recém-eleito. Ao final desse trabalho, eu fui convidado para ser secretário de administração dessa prefeitura. Só que eu conheço como que funciona o setor público. E eu sei que uma andorinha só não faz verão. Então, por mais que eu me veja com competência para assumir esse cargo, eu não me vi ali dentro
com um futuro promissor. Até porque se esse prefeito, 4 anos depois, não fosse reeleito, Exato. De eleição. Você rua. Exato. então você não tem uma perpetuidade do trabalho. E o jogo no empreendedorismo não é um jogo para médio, curto prazo. É longo prazo. É longo prazo. Como tudo na vida. Você quer ser bem sucedido? Foca no processo, no médio e longo prazo. E o resultado vem. Agora, se você começou uma tarefa e parou com 1, 2, 3 meses, cara, você vai ser mais um na multidão. Projetos de curto prazo, geralmente, você enfrenta muitas dificuldades, não é isso? Muito. Muita dificuldade. Você gerir uma situação qualquer. Que é o período do mandato desse pessoal, né? De 3, 4 anos, não é isso? 4 anos. 4 anos, né? 4 anos eu... Ou seja, para consertar o nosso país, tinha que ter uma espécie de conciliação de ideias, onde não houvesse partidos, mas todo mundo trabalhando com um projeto a longo prazo para tentar alcançar, mudar. eu tô entendendo o que você está falando. Projetos que estão acima de qualquer ideologia partidária. Exatamente. Porque Tipo, uma bandeira que, tipo, isso aqui a gente não mexe. O maior é tirar o Brasil da desgraça, é fazer do Brasil um país de primeiro mundo. A gente não vai chegar nisso, não. Tem uma coalizão... Tem uma Eu sou uma pessimista, mano. Desculpa uma aí. coalizão partidária onde todo mundo trabalha com aquele objetivo, sem interesses menores. O interesse maior é o Brasil. Mas isso Caramba. Quantas obras são começadas por um governo e o outro governo assume? Ele não vou completar nada dessas obras, não. Eu vou começar as minhas. Exatamente. E joga a terra na obra. Eu não tô nem aí, entendeu? E às vezes milhões são jogados fora. E tem de viaduto parado por aí pelos países afora. Você vai viajando por aí, eu já fiz isso. É a ponte que é construída... Precisa ir muito longe, não. É só você pegar a Avenida do Brasil e chegar até ali em Irajá que você vai ver o viaduto que começou e não terminou. É uma vergonha, né? Aquilo ali, só 10% já melhorava a minha vida. Vamos completar o que eu ia falar ali atrás, né? Acabei abrindo um parênteses. Tipo, você passou esse tempo todo onde foi muito estressante tudo isso. Você teve momentos desse tipo, onde você, foi super bem sucedido, você até não queria sair daquele lugar, né? Porque tava indo tudo tão bem, né? Dá vontade de ficar. Teve os momentos que, tipo, não compraram a ideia, deu errado, não sei o quê, você foi para outros. Só que, o desgaste emocional, de físico, mental, nisso tudo foi muito grande. E aí chegamos no momento de 2019 lá que você conta. E que aconteceu? Você estava numa empresa que você gostava pra caramba, você provavelmente cresceu lá, você teve talvez promoções. Foi meu primeiro emprego. Foi teu primeiro emprego e você aprendeu tudo lá dentro. Você citou o nome do dono da empresa agora há pouco, foi isso? O Vicente Falcone. Exato, um cara que realmente foi teu mentor, então. Com certeza. Então, o que te fez não querer estar mais lá? Então, em 2018, né, eu tinha casado em 2015 e em 2018 eu estava no Canadá, sozinho, morando sozinho. E profissionalmente eu estava bem, estava muito feliz, só que pessoalmente eu estava mal demais. A gente pode olhar a vida de qualquer pessoa, né, seja um vizinho nosso, alguém na igreja, alguém na rua, um colega de trabalho, e a gente tem uma impressão inicial dessa pessoa, né? Só que, qual era o meu contexto? Eu fui liderar uma equipe de 10 brasileiros no Canadá. Eu morava numa cidade no interior do Canadá, com todo luxo e carro, casa. A minha vida era muito... te cortar. Nessas idas você leva a família contigo. Aí é que tá. Essa vez não. Nessa minha ida para o Canadá, eu fui liderar um projeto de 1 ano de duração. A Fabiana tirou uma licença não remunerada e ficou comigo os 3 primeiros meses. Sei. E voltou ao Brasil. Nós não tínhamos filhos na época. Para ela continuar trabalhando. Para ela continuar trabalhando. E eu fiquei lá 9 meses sozinho. E lá, Perrengue, né, cara? o inverno é menos 30. Você estava em Calgary? Sudbury. Sudbury é uma cidade ao norte de Toronto. Uma cidade muito fria. Uma cidade que se equipara a Carajás, no Pará, em relação ao solo. Lá o solo é riquíssimo em níquel e cobre. Então é uma cidade praticamente que é toda da Vale. Entendi. Então eu morava num prédio bacana demais, tinha um carro, a minha equipe, cada dupla tinha o seu carro. E eu trabalhava o dia inteiro, tinha uma vida bacana. Espiritualmente eu estava muito bem, só que eu estava sozinho. Isso é ruim demais. E eu estava vendo a minha igreja, assistindo tudo pelo YouTube. Você estava ligado aqui. Estava ligado aqui. E depois de 12 anos na Falcone, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu tô aqui no Canadá, minha esposa tá lá no Brasil, eu tô bem. Eu jejuava, cara, sábado de manhã, tu acredita nisso? Sozinho em casa.
Eu orava buscando e eu falei, Senhor, eu não tô feliz. Começou a bater a Eu tristeza. não tô feliz. Eu não tô completamente realizado. E eu não vou pedir demissão, porque depois de 12 anos, se eu pedisse demissão, eu ia perder uma boa rescisão, né? E fora também a gratidão que você também carregava da empresa. Sim, sim. Eu não tinha vontade de sair. Exato. Mas eu tava me sentindo incompleto lá, sozinho. E eu lembro que eu deitei na minha cama, e eu acho que talvez isso daqui seja útil para alguém que está nos assistindo. Eu fiz uma oração, cara, que parece que foi uma oração feita uma única vez, num tom... O volume foi bem baixo. Que eu fiz assim, pensando, Senhor, talvez seria bom você não escutar o que eu tô orando. Eu orei e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, me tira da Falcone. Porque eu não vou pedir para sair. Mas eu, em outras palavras, eu te dou carta branca. Isso foi setembro de 2018. Em dezembro de 2020, eu encerro o projeto lá no Canadá e eu falo, ó, pra mim já deu, eu não vou ferir o meu casamento, ficar mais um ano fora. A gente renovou o projeto, foi tão bom que foi renovado e a gente expandiu para várias outras localidades da Vale. Eu falei, ó, eu tô fora. E aí quando eu voltei, a Falcone me deixou em casa um mês. E quando me chamaram para uma reunião, a cena foi essa aqui que a gente tá. Eu de um lado da mesa. Do outro lado da mesa, um sócio da Falcone, uma pessoa do RH da Falcone, e eles falaram assim, Daniel, a gente acredita que a nossa parceria deve encerrar aqui. Caramba. E aí, Do nada. eles marcaram a reunião do nada. Você não queria Não tinha voltar. motivo, Não. assim. Você estava desempenhando bem a sua tarefa, o seu papel. O projeto foi renovado e tudo mais. Alegaram algumas coisas ali que poderia ser diferente e tudo mais, mas são 12 anos de história. E aí eu lembro, Lucas, que a moça falou isso e ela falou assim, você tem algo a dizer? E a minha resposta para ela foi assim, não, da minha parte tá tudo bem. Eu só preciso que você me diga o que eu faço, porque é o meu primeiro emprego e eu Nunca fui demitido nunca antes. fui demitido antes. Eu não sei Mas como da minha, reagir a parte, isso. da minha parte tá tudo bem. Cara, ela arregalou os olhos assim, porque eu acho que eles estavam esperando Que você fosse lutar, né? e uma paz invadiu assim o meu coração e é inexplicável isso, porque eu sentia assim, caramba, estamos encerrando um ciclo, mas eu sabia que Deus Estava na estava frente no daquilo. controle daquilo, cara. Sensacional. E assim, se Deus não tivesse no controle daquilo, eu acho que eu iria me desesperar, eu acho que eu iria ficar louco, eu ia ficar... Nessas... Desculpa te interromper. Por favor, pastor. Nessas viagens, nessas ações que você fazia aqui e acolá, nessas dezenas de empresas, muitas delas são fora do país, ou mesmo dentro do país, fora do Rio de Janeiro. Sim. Você sofreu muitas tentações nesses processos todos? Portas de engano, pra Armadilha do diabo. armadilhas para você fraudar, para você se prostituir, para você entrar por caminhos, surgiram nesse Sim. processo? Muita coisa. É uma profissão, é um tipo de trabalho que te dá uma liberdade muito grande. Sim. Porque, via de regra, você pega um avião na segunda-feira. Vou dar o exemplo de um projeto que eu conheci a Fabiana. Eu conheci a Fabiana trabalhando no governo de Alagoas. Eu pegava o voo, segunda-feira, do Rio para Maceió, e voltava de Maceió para o Rio na sexta. Então era uma vida onde, em Maceió, eu tinha total liberdade para fazer o que eu bem entendesse. Com hotel pago, com alimentação paga, com a minha logística toda paga. Você podia Então, podia existir vários Daniéis diferentes. com certeza. Um para cada lugar. E a maior parte das pessoas que estão vendo essa vida tem esse tipo de coisa. Tem uma namorada em qualquer lugar, em todo lugar que eu vou. Porque Em cada aeroporto, não em cada porto. aeroporto. Na Bahia eu sou aeroporto. chatão. em cada porra. No Rio eu sou legal. No Sul eu não tô nem aí. O cara vive um personagem em cada lugar. Mas sim, isso daí E como é aconteceu. que você fazia para conciliar essa doideira, porque trabalhar nesse tipo Em de muitos trabalho lugares. é desgastante, te ocupa muito tempo, a ponto de você ter que deixar sua casa, seu ninho com a sua família, né? Como é que você fazia para administrar isso, para manter sua relação com Deus, sua integridade? O que me salvou
pastor, é que de 2008 a 2012 eu vivi realmente essa vida, né, de liberdade, fazia o que eu queria. Só que quando eu conheci a Fabiana, eu conheci ela onde? Adivinha? Na Falcone. Então ela entendia como que era a minha vida, eu entendia como que era a vida dela, e nós decidimos ficar juntos e proteger a nossa relação. Então depois de 2013, que eu comecei a caminhar com a Fabiana, aí um protegeu o outro, e é uma vida um pouco difícil, porque nós trabalhávamos longas jornadas de trabalho, muitas horas e tudo mais, só que como ela sabia como era a minha vida e eu sabia como era ela, como é que era a vida dela, pra gente estava tudo bem. Tem muita mulher, ou tem muito homem, que não gostaria de ter o seu cônjuge viajando na segunda e voltando na sexta. Numa rotina Com dessa. certeza. Isso virou uma rotina pra gente, então a gente lidava bem com isso. Então Até depois porque ela era do métier, né? Vocês se conheceram nessa Exatamente. realidade, né? Então, era uma coisa normal e havia profissionalismo da nossa parte. E como o pastor falou mais cedo, em todos os ambientes existem pessoas honestas e desonestas. Sim, sim. Então, a partir do momento que nós começamos a namorar e ter um relacionamento sério, isso até me ajudou. Porque em um determinado momento nós conseguimos trabalhar num projeto juntos e foi muito legal. Mas é muito desafiador. Muita tentação, muita festa, muito isso, muito convite para fazer Muita bebida. coisa errada, muita bebida, muita liberdade para fazer o que Elogios que quiser. vem daqui e dali. Com certeza. Cantadas, É, oferecimentos. exatamente. Complicado, cara. Complicado. Mas você falou do ano de 2019. E aí te demitiram, né? Exato. E aí, cara, em 2019, eu fiquei o ano inteiro Você disse que foi sem o melhor trabalhar. ano da sua vida? Foi o melhor ano da minha vida. Demitido? Exatamente. Eu falei em off com ele que eu sei da metade do porquê que foi o melhor ano da vida dele. Porque também foi um dos melhores anos da minha vida também. Acho que o seu também deve ter sido. Mas foi interessante isso, porque quando e aqui vai um desabafo, assim. Quando eu via, especialmente na igreja, alguém pedindo emprego ou levantando para pedir oração por estar muito tempo desempregado, eu pensava, cara, será que esse cara é competente? Porque tá um ano desempregado não é possível. É. Esse cara não deve ser bom. Caramba. E eu percebo que Você Deus... tinha esse pensamento? Um pensamento Passava. meio vago. Eu falei, será que esse todo cara é mundo bom? tem esse pensamento. Será que esse cara é bom? Todo mundo pensa Ah, eu assim. tô há um ano desempregado. Pô, mas um ano desempregado? Não Será é que esse cara é possível. bom? Né? É. E eu pensava, lógico que hoje em dia você tem algumas alternativas. Por exemplo, se você tem um veículo e você quer dirigir, Vai fazer Uber. motorista de aplicativo, Mano. pô, eu não considero que isso é desempregado, não. Não, Isso não. é um emprego justo. É, total. Mas na época, eu olhava e falava, cara, uma pessoa que está um ano sem trabalhar, isso daí deve ser uma pessoa meio enrolada. Com todo respeito, eu pensava, né? Eu fiquei 2019 inteiro sem trabalhar. Pagou com a língua. Só que Apagou ali. nunca a minha vida foi tão abençoada, eu nunca fui tão presente na obra de Deus. No Ministério Jovem, eu nunca fui tão atuante. A minha casa recebia todos os PGs dos jovens. E o mais interessante é que em um determinado momento, e eu falo isso com muito temor, cara, não é brincadeira, eu senti Deus falando comigo, não procure emprego. Fica aí, paradinho. E eu falei assim, Senhor, olha só, se essa voz é tua, fala com a Fabiana também. Porque se eu falar pra ela que você mandou não procurar emprego, ela fala, Daniel, isso daí é a voz do maligno. Vai orar! Tá ligado? Vai orar mais, ô infeliz. Vai orar mais! E foi muito louco isso, porque a Fabiana, nesse momento, ela falou assim, Daniel, olha só, a gente... E aí vem a importância de você ser um bom poupador. Eu tive a minha rescisão, que foi um valor considerável, e eu já fui um bom poupador durante 12 anos. Então, eu não fiquei desempregado e, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar as contas? E, além de tudo, o salário da Fabiana, por si só, era muito bom, já pagava todas as nossas contas, mas a nossa insegurança como homem de, poxa, será que eu deveria ser o provedor do lar e tudo mais? Eu vou ficar desempregado, meu Deus, e agora? E eu senti no meu coração de, não procure emprego. E eu falei, beleza. E foi um ano, cara, que Deus trabalhou muito na minha vida. Eu estive presente como nunca na obra de Deus. E quando eu estava
perto ali de encerrar um ano, eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu vou ficar mais de um ano desempregado. Não é possível, eu não sou incompetente. E aí, cara, olha como é que Deus é maravilhoso. O telefone da Fabiana toca. Uma pessoa que conhecia ela, liga pra ela e fala assim, ela tá em pé na sala e eu tô assistindo televisão no sofá. Fabiana, eu tô precisando de alguém com um perfil mais sênior, que tenha trabalhado na empresa que você trabalha, para trabalhar num projeto no Albert Einstein. Você conhece alguém? A Fabiana olhou assim pro sofá e falou, conheço. Tá ali no sofá. Cara, no dia do meu desligamento da Falcone, que foi 6 de dezembro, ao dia que eu comecei a trabalhar no Albert Einstein, que é o maior hospital da América Latina, passou exatamente 12 meses. E eu tinha conversas com Deus falando assim, Senhor, não me deixa mais de um ano fora do mercado de trabalho, não. Por causa do meu ego, do meu orgulho, assim. Sabe? Poxa, assim, eu não quero ficar tanto tempo sem trabalhar. Já tirei aqui um período off, né? E aí, um parênteses aqui para os flamenguistas que nos ouvem. Essa é a 2019 foi o ano que o Flamengo simplesmente... Você morou no Maracanã. Teve o melhor time. E eu posso contar uma história sua, do 5-0 do Grêmio. Seu cartaz eu lembro até hoje. Vendi minha mãe pra estar aqui. Cara, foi o melhor ano da história do Flamengo. E eu fui pra Lima. Lá no simplesmente final da Libertadores. Entrei em campo, né? Ali na final da Libertadores, peguei a taça, fui pra Doha, no Catar, pude ver tudo isso. E não estava trabalhando. E no primeiro dia de janeiro de 2020, eu comecei a trabalhar no Albert Einstein. Mas aí, o mundo estava prestes a viver algo... Veio a pandemia. Louco, né? Uma parada interessante, só para te dar um pra gente entrar nessa parte. O Daniel, para quem não conhece o Daniel, ele não é um cara de luxo. Tu poderia ter comprado um Corolla do ano na tua rescisão, ter andado de carrão na tua rescisão. Corolla não, bota um carro melhor. Sei lá, poderia comprar um Volvo, sei lá, poderia comprar um Volvo. Pode ser. Trocar de celular todo ano. O Daniel não é um cara de luxo e aparente luxo. Eu nunca vi o Daniel usando aqueles outdoor de marca italiana, tá ligado? Na verdade, Nunca vi. tem um bastidor interessante, cara. Eu nunca tinha comprado um carro até a minha segunda filha nascer. E isso tem um pouco até a ver com o comportamento do que eu vi o meu pai praticando, sabe, pastor? Porque meu pai era tão prudente com o dinheiro que eu acho que eu herdei um pouco dessa cautela dele. Como é que você vai ter um carro se você não tem uma casa, sabe? Você não tem a garagem, como é que você vai comprar o carro? É uma coisa boba, uma matemática lógica ali. Mas eu sempre... E mesmo tendo dinheiro para comprar, sei lá, uma BMW, uma Mercedes, eu, cara, retardei ao máximo. Até o dia que a minha segunda filha nasceu, eu falei, cara, quer saber? Eu vou comprar um carro. E eu fui, escolhi o carro que eu queria, um carro que não chama muita atenção para não correr risco aqui. Já tem um bandido, né? Se você compra um carro que o bandido gosta... Exatamente. Caramba. E, cara, é muito verdade isso. Porque eu acho que o fato da gente saber... tem uma frase do Warren Buffett que diz assim, essa é muito forte. Se você compra hoje coisas que você não precisa, amanhã, talvez você vai ter que vender coisas que você precisa. Interessante. Olha que doido isso. Porque tem muita gente que gasta o que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar gente que não se importa com você. Que não tá nem aí, é só uma fachada. Exatamente, que não se importa com ele. Se você tivesse feito desse ano um ano de realizar pequenos sonhozinhos de homem, de garoto, tu talvez tivesse passado um perrengue no final, cara. Torrado uma grana que talvez você nos últimos meses ali tu ia ficar, caraca, eu preciso arrumar um emprego, e talvez você não tivesse pego, você estaria ocupado com outra coisa e não ia pegar o Albert Einstein. Mas uma conta o que aconteceu no Albert Einstein. Então, eu comecei a atuar no Albert Einstein em janeiro de 2020 e eu comecei a visitar hospitais ao redor do Brasil. No Espírito Santo, em Santa Catarina, São Paulo. E eu comecei a ouvir um burburinho, tem uma doença nova aparecendo aí. Cara, que bizarro. E eu falava, cara, que doença? E o pessoal começou a falar da Covid-19. E aí, na segunda quinzena de março, houve o lockdown. E a minha vida começou a mudar ali. Porque eu decidi fazer um curso de finanças. E nesse curso de finanças, eu tive contato pela primeiríssima vez com marketing digital.
eu comecei a fazer um curso de finanças porque eu queria alocar melhor os meus investimentos, gerenciar melhor o dinheiro que eu tinha poupado ao longo da vida inteira. E no curso de finanças eu vi um cara falando assim, se você tem algum conhecimento e você não transborda esse conhecimento para os outros, você está perdendo muitas oportunidades. E eu pensava, cara, como que eu vou levar para as pessoas o meu conhecimento? Porque o que eu sei é fazer gestão para empresas. Mas eu sempre atuei em grandes empresas. A gente está aqui na pandemia, no lockdown. Vou transferir esse meu conhecimento para quem? Tá tudo fechado. E aí eu decidi, com tudo fechado, abrir o meu Instagram. Eu tinha 450 seguidores na época. Que era os amigos da igreja, Os amigos da igreja, líderes, os amigos. do trabalho que você fez. E eu comecei a fazer 2 publicações por dia. Uma frase voltada para empreendedorismo e gravar algum vídeo. E aí, cara, que tudo mudou na minha vida. Porque eu comecei a alcançar um público. E aí, a forma brilhante como vocês conduziram o bate-papo até aqui me ajuda a, de maneira muito simples, explicar o meu medo. Se eu trabalhei na Vale, na Gerdau, na Petrobras, nas prefeituras, na Rede Globo, será que o que eu usava nessas empresas funciona para o cara que tem uma hamburgueria aqui na Praça Sans Penha? Ué, É. Será que funciona? Eu tinha esse medo. Será? Tem que ver, né? E eu comecei, com o passar do tempo, de 2020 para cá, falar com o cara da hamburgueria, o dono da creche, da padaria. o dono da padaria, do hortifruti. Da moça que tem um salão de beleza. E eu tinha medo. Até que as pessoas que começaram a me seguir na rede social começaram a falar, cara, grava um curso, cara. Grava um curso aí pra gente. E eu pensava, eu? Cara, olha só. Eu não sou coach de internet. Eu não sou influencer. Eu tenho 500 seguidores. A pandemia vai acabar e eu vou voltar pra minha vida real. Que Trabalhar num emprego pra alguém. para uma empresa grande, aeroporto. Essa é a minha vida, prestando consultoria. E aí o resto vocês já sabem. É. O lockdown foi durando. 2 anos. Quase 120 dias, né? Fechado, né? Foi 120? Não. Mais? Foi mais, pô. mais, Gente, não. A o igreja- lockdown acabou com 2 anos depois. Né? Não. As igrejas abriram com 120 dias depois. Foi 15 de março, ou melhor, 15 não, 16. Com aquelas segunda-feira. medidas. 16 de março fechou, né? 15 anunciou, 16 fechou. Eu me lembro disso, porque eu estava em Caxias nesse período, Isabel estava mal, Isabel tinha pego Covid e a gente não sabia. E ela já estava passando mal do Covid. Caramba. Nesse dia ela nem conseguiu subir para o culto. E ela ficou muito mal de uma gripe muito violenta, que a gente pensava que era uma gripe. Depois, Que a gente viu 2 as meses mortes. depois, começaram a fazer os testes e aí detectou que ela tinha tido Covid. E eu também, só que no meu caso eu nem tinha sentido. Que loucura. Fiquei com Covid. É, E aí esse a período gente foi voltou tenso. em agosto, me parece, sei lá, alguma coisa assim. Voltou com aqueles, né, Julho, distanciamento, agosto. né? Isso. 2, 3 metros de distância. Isso, aí começou a se fazer reunião nas igrejas outra vez, etc. E aí, de maio, junho de 2020 até dezembro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, foram 7 meses onde eu só gerava conteúdo para a internet de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Até que, em dezembro, eu lancei um curso chamado Mapa da Mina. E eu lancei esse curso pensando, ninguém vai comprar esta porcaria. Verdade é essa. E aí, quando eu lancei, hoje o curso custa R$3.000. Na época custava R$997, R$1.000. Quando eu lancei esse curso, eu lancei e deixei ele aberto por 7 dias, né? Durante 7 dias, 20 cursos foram comprados. Para a moeda da época, foram R$20.000. Para hoje seria o equivalente a R$60.000, né? Numa semana. Quando isso aconteceu, eu percebi que existia uma oportunidade ali. Lógico. Falei, caramba. Porque eu na Falcone, na época da Falcone, eu ganhava R$30.000, 30, 35 mil. A Fabiana também tirava 25, 30 mil, que é um excelente salário. É um bom. baita Mas salário. trabalhando de casa, de bermuda, eu boto um curso online para vender. Em uma semana você Em uma levanta semana eu 20 mil? faço R$20.000. Eu falei, opa, peraí. Ou eu tô muito doido, Aham.
e isso nunca vai acontecer de novo, ou existe uma oportunidade aqui. Exato. Existe, na verdade, existia uma demanda reprimida e as pessoas começaram a entender que o ensino tradicional, escola, sala de aula, mesa, apagador, giz de cera, não necessariamente seria A única forma. a única forma, né? Exato. E aí, cara, tudo mudou. Muita coisa aconteceu de lá para cá, mas nesse dezembro de 2020, é como se... Vou fazer uma analogia aqui. Paulo, né? Ele tem o texto onde diz que escamas caíram como dos seus olhos, né? Cara, naquele momento ali, cara, caiu uma escama do meu olho e eu percebi o seguinte: o que a Falcone fez por mim durante 12 anos, eu poderia adaptar para fazer em milhares de pequenos e médios empresários ao que mesmo nunca poderiam contratar a Falcone. Porque um projeto da Falcone custa milhões, dependendo do tamanho do projeto. Uma empresa que atende mega empresas. Só que esse pequeno e médio empresário nunca teria condição de contratar a Falcone. E eu estaria entregando a mesma coisa, só que num preço muito mais acessível. Entendeu? Para o pequeno e para o médio. E aí, com isso, tu ajudou muita gente. E aí, continua ajudando, porque de lá para cá muita coisa aconteceu. Em cima disso. Sim. Você agora é concorrente da Falcone? Não tá. Não tô nesse nível. E é interessante essa pergunta, pastor, porque o oceano é tão grande, É muito grande, né? que não é necessário ter a concorrência. A fatia da pirâmide que eu pego, a Falcone não pega. Só para você ter uma ideia, um projeto da Falcone vai partir de, sei lá, eu não sei, mas vamos dizer, 500 mil, 1 milhão. O empresário que eu atendo, ele não tem a menor condição de pagar 500 mil no projeto. Não. Então, é como se eu tivesse... Talvez não sei ele se não você tenha já viu. isso de faturamento. Você que é um cara que gosta de filme, você já viu o filme Top Gun? Lógico. Qual que é o grande desafio da cena final do filme? É voar abaixo do radar. Sim. Eu vou abaixo do radar da Falcone. Uhum. Eu alcanço empresas que a Falcone nunca iria alcançar. Lógico. E a base da pirâmide ela é gigantesca. Exato. E a maior parte dos empresários no Brasil não fez uma faculdade. Sim. Não se preparou para empreender. São empresários é o cara na raça, pô. É o cara que abriu na Negócio cara de e na família. coragem. Negócio de família. Muitas empresas familiares. Pô, e aí... É muita coisa boa. E de lá para cá, a gente tem atendido centenas e centenas de empresas em programas diferentes, né? Que têm entregas diferentes. E o digital abriu inúmeras portas. Tem sido muito bacana. Como é que faz pra galera te achar e pegar essas dicas com Como você? é o nome da sua empresa? A Raiz Consultoria. A né? Raiz. Raiz Consultoria, né? REICHE. Só que o arroba que eu uso dentro do meu Instagram é Daniel Gomes Raiz, né? E ali, todo mundo que chega para pedir ajuda de alguma maneira cai num filtro, num processo seletivo. Eu não tenho absolutamente nada à venda. Ninguém que chega lá na minha página consegue comprar algo, porque hoje a gente faz um processo de seleção para saber se você está no momento de entrar aqui e contar com a nossa ajuda e que tipo de produto nós temos, porque hoje nós temos 5 tipos de programas diferentes. Hoje eu faço parte de conselhos de empresas que faturam milhões por mês, mas eu também ajudo o cara que É meio... cara do trailer, do podrão? Exatamente. Exatamente isso, pastor. Que tem um Hoje faturamento ali de 30 mil. Hoje eu consigo ajudar o cara que tem um trailer e tem um ajudante e fatura os seus 15, 20 mil por mês. Eu tenho um programa para ele e eu tenho um programa para o cara que fatura 18 milhões por mês. Como tem um mercado que faz parte do meu mastermind que fatura 18 milhões por mês. Como é que eu faço para entrar em contato? É só ir na internet? @ Daniel Gomes Reis. E, Show, pô. E com certeza... E aí mandar um... Qual é, Raiz? Me ajuda aqui. Vi você no podcast. Caraca. Na real, sou empresário e quero contar com a sua ajuda. E eu tô precisando da ajuda dele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou te ligar, Daniel. Respeitando os limites e as proporções nesse processo todo, existe dentro dessa área de trabalho, de atuação sua, que pode ajudar a igreja? Caramba, pastor, não sei se você tá com... O cara tá certeiro. Meu Deus. Isso aqui não tá no script. Só existe como nós já estamos fazendo. Lógico que nós não olhamos a igreja como uma empresa, é uma instituição que tem como objetivo, né, não tem como objetivo fins lucros, mas é lógico que se pode aplicar princípios, conceitos,
De organização, de gestão. organização, de gestão. Sim. Pastor, eu vou, de maneira muito resumida, falar de 4 pilares que eu considero essenciais numa empresa. E depois a gente vai ver se não funciona para uma igreja. Para uma empresa, o primeiro pilar essencial é o marketing. Porque se ninguém conhece a tua empresa, ninguém compra de você. Exato. Ponto. Segundo pilar é o comercial, é o atendimento. Usando o exemplo da pizzaria. Se ninguém conhece a tua pizzaria, ninguém compra a tua pizza. Agora, se o teu time comercial for fraco, no WhatsApp ou no salão da pizzaria, eu vou lá e eu não volto mais. O atendimento é ruim. Marketing comercial. Esse comercial envolve o que? Atendimento? Atendimento. O É o olho primeiro no olho, contato com a Trazendo empresa. isso para a prática dentro de um processo de igreja. Exatamente. Vou fazer essa conexão. deixa ele Vou fazer completar. essa conexão. Conexão. Marketing comercial. Terceiro ponto é o produto. É a qualidade da pizza, né? E o quarto ponto são as rotinas administrativas. Aqui eu tenho gestão de recursos humanos, gestão financeira, compra, gestão de estoque. Quando a gente pensa numa igreja ela precisa de marketing. Senão... Eu quero deixar bem claro que nós não olhamos para a igreja como empresa, Sim, mas ela sim. tem muita coisa de empresa. Muita. Não, a questão aqui é o seguinte: as ferramentas que uma empresa usa podem ser usadas por uma igreja para potencializar os seus resultados. Só que o resultado da igreja não é lucro. Não. É vida São mais alcançada. almas Alcançada. conhecendo a Cristo. Isso. Então, se eu tenho uma empresa que faz marketing, pensa comigo o seguinte: a igreja, quando ela faz um bom marketing, através de um podcast, através da transmissão de um culto no YouTube, através do folhetinho que os nossos avós usaram, isso daqui é marketing. Evangelismo de rua. Quantas pessoas aqui na Tijuca não sabem que na Conde Bonfim 229 tem uma igreja? Ou a gente vai ter a pretensão de dizer que todos conhecem que a Maranata está aqui? Tem gente que não conhece. Tem gente na conhece. rua da Barão Mas- que não conhecia. Mas se é uma igreja que está há décadas aqui, provavelmente muita gente escuta. Então, marketing. O comercial tem a ver com o primeiro contato, o atendimento. É o Ministério Sorriso. É a recepção. É o acolhimento que a gente vai fazer. É a sala da Hospitalidade. Da hospitalidade, da época da doutora Zenilda. É, total. Vocês lembram daquela salinha ali, né? O que seria o produto dentro da igreja? Cara, são todos os ministérios que tem aqui dentro. É a palavra de qualidade que eu tenho dentro do púlpito. A palavra equilibrada. Respeitando os valores. Respeitando os valores, princípios. É um ministério de adolescentes pujante, um ministério jovem pujante. É um ministério aconchego. É um ministério kids, que permite que você venha e deixe seu filho para você assistir o culto. E as rotinas administrativas dentro da igreja? Cara, é só você olhar aqui ao nosso redor. Olha quanta coisa tem aqui para esse podcast acontecer. Energia elétrica, né? Infraestrutura, é o projetor, é o telão de LED, que hoje é muito famoso nas igrejas. Então, o que a gente tem feito? Né? Basicamente, qual que é a grande bandeira da minha metodologia hoje? Comigo, a sua empresa funciona sem depender de você. Daniel, mas não é mais interessante para você vender, você andar de BMW, Porsche, ostentar bens materiais? Com certeza. Mas não sou eu essa pessoa. Eu não vou convencer você a comprar a minha metodologia para ter ganhos financeiros. Por quê? Porque o meu prazer é assistir o Flamengo jogar, sair para comer num restaurante legal e viajar com a minha família de tempos em tempos. Isso me Esse deixa é o completamente máximo. realizado. Então, se você tem uma empresa multimilionária, mas você está destruindo o teu casamento, para mim tá tudo errado. Se você não tem tempo de ir para academia, tá tudo errado. Se você não é um pai presente, tá tudo errado. Então, quando eu entro nas empresas hoje, basicamente o que eu faço? Eu desenho, eu mapeio todas as rotinas da empresa e depois, olhando de cima todas as rotinas, eu classifico com o dono da empresa o que é mais crítico, e a gente colore de vermelho, o que é mais ou menos crítico, e a gente colore de amarelo, e o que está funcionando bem, a gente colore de vermelho. Então, imagina a empresa toda desenhada com faróis verdes, amarelos e vermelhos. O que eu vou fazer? Eu vou priorizar o que está vermelho. Atacar o vermelho. E a gente tem feito isso. Já que é para dar spoiler, eu vou dar spoiler aqui. Eu tenho conversado com o Paulinho, a gente tem desenhado tudo o que vocês vivem para que tudo fique claro. Para que eu possa dar mais atenção àquilo que é mais urgente. Mas há quem diga que fazendo isso, a gente perde a direção do Espírito Santo, que a gente está criando processos humanos que são bons, mas que não têm. Vamos perder a ação do Espírito Santo. Isso é verdade? Você, quando
trata numa empresa, esses processos humanos de gestão, quando são colocados Em prática. em ação, não é? Vai trazer algum resultado. Mas na igreja não é só isso, porque a gente precisa de um Direcionamento espiritual. direcionamento do Espírito Santo, de um convencimento do Espírito Santo em tudo que nós vamos fazer. E aí, como é que tu fica com a batata quente dessa? Não, é excelente essa pergunta, porque a ideia é fazer com que tudo flua bem para que o Espírito Santo possa agir. Então, por exemplo, se por um acaso a gente está gravando esse podcast, alguém tem que fazer manutenção preventiva naquela câmera. Senão aquela câmera vai parar de funcionar, ou eu não verifiquei que a bateria estava prestes a descarregar e o podcast vai pelo ralo abaixo. Então, quando a gente olha todas essas questões burocráticas, é pura e simplesmente para enxergar o que está funcionando bem ou não dentro da igreja. Hoje, a gente vê muitas igrejas com telão de LED, mas sem uma palavra de qualidade. Agora, o que é melhor? Eu ter o telão de LED e uma palavra de qualidade, ou ter uma palavra de qualidade e não ter o telão de LED? Eu quero ter os dois. Eu quero ter os dois. Só que telão de LED é meio. O objetivo fim não é ter uma empresa, uma igreja com telões de LED. Isso não faz com que o Espírito Santo habite nesse lugar, né? Mas se eu tiver recursos para colocar um telão e passar um filme, passar um louvor, mostrar um depoimento de uma outra igreja, mostrar um testemunho de um... Ajuda na comunicação da própria Ajuda igreja. na comunicação. Então, desde que não interfira na parte espiritual, eu sou a favor de organizar. A partir do momento que está atrapalhando a parte espiritual, eu acho que não faz mais sentido. Muda a estratégia, vai para Muda outro a lado. estratégia. Por exemplo, um culto tem uma liturgia. Eu tenho um início, meio e fim. A gente termina com amém tríplice, mas eu começo dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho um momento de ofertório, mas se o Espírito Santo estiver agindo e a gente decidir não fazer o ofertório, que siga o Espírito Santo. Mas isso não significa que a partir de amanhã a gente não vai mais fazer ofertório. Entende? Então, a organização ela é benéfica, desde que ela não burocratize e não engesse o processo. E essa preocupação sua faz todo sentido. Porque uma boa empresa, ela funciona se eu tenho uma boa liderança que entende de gestão. Só que para uma boa igreja funcionar, ela não precisa de um excelente gestor. Ela precisa de um pastor cheio de Espírito Santo que vai guiar o rebanho. Porém, é muito interessante que esse pastor tenha ou alguém para fazer gestão para ele, ou dominar minimamente essa a gestão. Eu já participei Porque de tem projetos... muita coisa burocrática. Muito. Muita. E porque, se você for analisar, eu já participei de um projeto num hospital onde o diretor do hospital era o médico mais antigo. E isso era péssimo. Por quê? Porque ele era um excelente médico, mas era um péssimo gestor. Entende essa parada? Se ser um bom profissional faz com que eu vire uma boa liderança, o Pelé, que é considerado o atleta do século, teria sido um dos melhores treinadores da história do futebol. Entende? Sim. E não foi, não tem nada a ver. Então, seguindo essa linha, eu acho que faz muito sentido o que o senhor falou. A gente precisa tomar cuidado para não atrapalhar o Espírito Santo. São áreas diferentes, mas são áreas importantes. Por exemplo, se nós, gravando esse podcast, se o nosso velho Max não estiver de olho, se nós temos memória para gravar tudo que foi gravado aqui, a gente perde esse bate-papo todinho. Meu Deus do céu, não pode perder, não. Exato. Não é verdade? Ele viu ali agora. Inclusive está na hora, né? Tá na hora. Deus do céu. Nem sei quanto tempo a gente está aqui. Eu só A sei gente que já está a mais... De 90 minutos. Estamos indo, o relógio parou em 99, já tem uns 15 minutos. Meu Deus. Querido, planos futuros e reflexões sobre tudo que nós falamos aqui. Quais são os planos? Pastor, sem pensar duas vezes. Eu tenho pedido muito a Deus, e eu não estou falando isso porque eu estou aqui no podcast, Deus conhece meu coração. Eu estou pedindo muito a Deus para que a parte profissional da minha vida não atrapalhe a minha parte espiritual. Amém. Eu acredito muito que hoje o trabalho que eu tenho, ele é infinito. Existem oportunidades inúmeras, né? E hoje eu estou vivendo um momento da minha vida que profissionalmente é algo que eu nunca nem sonhei. Nunca sonhei. Viver o que eu estou vivendo, conquistar o que eu conquistei.
Só que isso não vale de nada se eu estiver fora do centro da vontade de Deus. Então, hoje, os meus planos e as minhas orações junto com a Fabiana são: Senhor, me ajuda a estar no centro da tua vontade para que eu possa ser mais usado, da forma como o Senhor quiser me usar. E eu tenho buscado isso dele, né? Entender aonde ele deseja que eu seja usado. Porque alguns anos atrás, quando a gente estava aqui na igreja, eu me sentia jovem. Hoje eu me sinto jovem? Me sinto, mas eu tô com 40 anos. E 40 anos ainda é muito jovem, não fica chateado não. Você tá se sentindo jovem já tem um tempo. Se vocês têm mais de 40 anos, não fiquem chateados com o que eu tô falando, mas o tempo passa e quantos dos planos de Deus eu já coloquei em prática? Então essa é a minha oração hoje, sabe, pastor? Não fazer com que a minha profissão e o meu trabalho ocupe demasiadamente o meu tempo a ponto de me atrapalhar na obra de Deus e principalmente me atrapalhar para ser um pai presente e um marido presente. Lógico que todas essas experiências que você obteve com o seu trabalho, com a sua vida até agora, lhe trouxe uma bagagem, uma carga, um peso, não é? Importante e interessante na sua vida. Como você poderia ajudar os nossos ouvintes hoje, compartilhando com a gente essas experiências, um pouco dessas experiências, como é que eu diria, da sua fé, do seu trabalho em si, da superação. Para a gente fechar, o que você diria diante de tudo que nós já conversamos aqui, dos projetos que você participou, da superação, das guerras, das lutas, das vitórias, enfim? Eu diria o seguinte, uma coisa que eu tenho aprendido, vivido e experimentado, tanto na parte espiritual quanto na parte profissional. Busque direcionamento de pessoas mais experientes que você. Tenha mentores. Tenha lideranças que vão te ajudar, seja na parte espiritual ou profissional. Por que eu digo isso? Porque se hoje eu estou onde eu estou profissionalmente, é porque eu busquei mentores, eu busquei estudar. E na nossa parte pessoal e na parte espiritual, nós devemos buscar os nossos mentores, que são os nossos pastores, as nossas lideranças. Quantas vezes a gente vê um problema, alguma situação delicada, e a gente tenta, na base da nossa força, resolver, ou do nosso achismo, não, eu acho que vai dar, vou fazer do meu jeito. E você com anos e anos e anos, décadas de experiência, podendo numa reunião, num bate-papo, falar assim, ó, vira aqui e vai. Não segue. Então, hoje, a título de curiosidade, eu tenho um mentor que me ajuda na parte da minha empresa. E esse mentor tem 19 anos. Você acredita nisso? O meu mentor, na parte do marketing digital, tem 19 anos. Mas no marketing digital, ele sabe coisas que eu não sei. Então eu precisei ter humildade de falar para ele assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Em contrapartida, em outras áreas, eu vou ser mentorado por outras pessoas. E o que é o mentor? É a figura de alguém que tem muito mais experiência do que você em um determinado tema. E obviamente que, para fechar todo esse bate-papo aqui, tudo precisa apontar para o alto. Se a gente volta a nossa atenção para a palavra e tem alguma coisa que está desalinhada com o que está na palavra, tem alguma coisa que precisa ser repensado. O GPS precisa recalcular a rota. Então, hoje, a minha maior oração é para que eu não esteja fora do centro da vontade do Senhor. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando sobre isso, porque enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou refletindo. Como que Deus tem sido bom. Né? Eu já tive a oportunidade de estar aqui dentro desse estúdio trabalhando, e hoje eu estou aqui falando de coisas e vivendo a minha vida com as minhas filhas, com a minha esposa, e na frente de você que é uma figura emblemática aqui para a nossa igreja. Que isso. E é sobre isso. É sobre ter a oportunidade de estar de frente com pessoas como você que vão chegar e falar assim, Daniel, não vai por aqui, vai por ali. Porque eu acho que a gente poupa muito tempo quando a gente toma decisões erradas. Amém.
Amém. Na nossa conversa aqui, nesse nosso bate-papo, eu notei que algumas vezes nós meio que separamos o profissional do espiritual, a vida secular da vida espiritual. Como se fossem caminhos paralelos. Exatamente. E eu gostaria eu não gostaria de fechar esse podcast sem dizer para você, para todos nós que estamos aqui, que o grande alvo de Deus é que essa coisa se misture. Porque quem anda com Deus, é lógico que eu não estou desfalando, absolutamente discordando daquilo que você falou até agora, absolutamente. Mas eu acho que quando a gente consegue fazer essa junção, sabe, da nossa vida completa, sem separar o que é espiritual e o que é Profissional, secular, o carnal, o secular, a impressão que eu tenho é que Deus só tem liberdade de atuar nessa área. E o alvo do Evangelho é abrir essas portas do lado de cá para que Ele possa nos ajudar a gerir tanto essa área como essa área e virar uma coisa só. É uma luta, isso não é uma coisa fácil, é um desafio meu e que com certeza deve ser seu também. Muito. Misturar de uma tal forma que não haja mais espiritual e secular. Tudo é espiritual. Porque quer comamos, quer bebamos, é para o Senhor, é do Amém. Senhor, entendeu? Então, eu acho que a gente pode terminar. Amém. Amém. Com certeza. Querido, Com certeza. muito obrigado Cara, pelo que seu legal. tempo aqui Eu que conosco. agradeço. Eu não falei que ia ser rapidinho? Olha, não, vocês chegam falando, dá vontade de falar outras coisas, tem que acabar logo mesmo. Olha, que legal, foi um tempo maravilhoso. Nós conversamos Foi legal tantos pra caramba. assuntos, tantas coisas boas. Eu tenho certeza absoluta que quem mais ganhou é o nosso ouvinte, o nosso querido que está em casa e que com certeza Pô, foi legal pra absorveu tudo isso que foi trabalhado. Pô, foi e compartilha, conversado pô. aqui. Não fica parado aqui, não. E isso, compartilhe Pelo com amor de seus Deus. amigos, com seus colegas de faculdade, de escola, Pô. da igreja. Olha, bota o dedo lá no Compartilha, like. é o Triplo C, né? Curte, comenta e compartilha. Né? Clássico. Leva o Daniel pra todo mundo nos grupos Manda aí. um beijo para Fabiana, Com certeza. também para suas duas filhotas, para seus pais. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus Cristo continue com a boa mão dele sobre a sua vida, meu querido. Amém, pastor. Tenho certeza absoluta que Deus vai continuar te usando. E quem sabe você vai ajudar pastores, vai ajudar líderes, vai ajudar empresas, vai ajudar o cachorreiro. O cara vem de cachorro quente Cara do ali na podrão. esquina e que de repente vai ouvir e vai quem sabe, mandar uma pergunta lá no seu Instagram e você vai poder abençoar essa gente. Muito obrigado pelo seu Amém. carinho, É isso pela mesmo. sua Obrigado, atenção. Deus o abençoe, Lucas. Amém, é isso aí, cara. Entra lá no Instagram do Daniel. Tem jeito não. O cara posta um monte de dica o tempo inteiro. Se você não comprar os produtos dele, só de seguir ele, acompanhar lá as postagens, você já vai aprender umas paradas. Então, já vale. Então, E lembre-se de uma coisa: o segredo de todo sucesso está em Jesus Cristo. É isso. Em ter Amém. Jesus no coração. Amém? Amém. Ele nos dá capacitações. É isso aí. Mas o segredo da bênção, da sabedoria, e graças a Deus pela vida do nosso irmão, É Jesus. que soube usar os ensinamentos, os princípios, as orientações do velho livro, É isso aí. da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos dos seus pais, para chegar aonde chegou. Parabéns. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe você. Valeu, galera. Tamo junto, galera. Um beijo Valeu. grande. Até Até o a próximo próxima. podcast Na Real. Valeu.